Na minha concepção, a ética e a moral foram criadas há muito tempos atrás para uma forma de controle onde que essas pessoas que criaram, essas pessoas que dominam isso, elas não usam dessa artimanha, enriquecem sem isso e deixam a ética e a moral dos poucos. A moral e a ética, elas podem servir sim para uma forma de dominação. Elas não deveriam. Mas historicamente, quando você analisa, você domina através do amor ou da dor. Ou através da lógica, ou através da força. Todo grande conquistador entendeu que somente a força não conseguiria sustentar a sua dominação. Então ele utiliza da lógica para dominar. A dominação através da lógica, ela é uma dominação que ela perdura. A da força, ela dura um tempo, ela é efêmera. Porque no momento que tu mostrar fraqueza, bom, você perdeu o poder. Tá, eu sou uma pessoa ética e moral. Eu não tô sendo deixado de lado por uma sociedade competitiva, já que elas não ligam pra gente? O Rousseau, o mesmo Rousseau que eu falei, e eu estou indo, claro, uma linha russoniana aqui para falar sobre isso, ele dizia que o homem era bom por natureza. É a sociedade que corrompe. De que forma a sociedade corrompe esse homem? Quando ele começa a distorcer os princípios éticos e as posturas morais, em prol de um interesse particular. Eu fiz algo muito errado, só que ninguém viu, ninguém sabe. Isso é imoral? A moral, ela é aquilo que você faz até quando ninguém está te vendo. A ética e a moral contribuem para a felicidade na sociedade. Só que os nossos padrões de felicidade, que é o nosso objetivo final de todo ser humano, eles estão profundamente distorcidos, porque os princípios éticos e morais foram esquecidos. Particularmente penso que esses valores foram distorcidos porque nós criamos uma busca vazia pelo sucesso. E não é um sucesso como satisfação pessoal, é o sucesso como satisfação do outro. Qual é o mundo ideal, então? Porque a gente não consegue medir, não é tangível a moral e a ética de uma pessoa. Então, talvez seja por isso que a gente escolheu o sucesso, o tanto que a pessoa tem, o tanto que a pessoa tem de dinheiro na conta, como algo dessa forma, onde que, pô, se ele tem isso, ok, ele é dessa forma. Não é porque aquilo ali é mais tangível do que a ética e a moral? A gente só consegue melhorar os nossos valores ou entender os nossos valores através do autoconhecimento, né? De conhecimento. Como é que tu idealiza esse mundo ideal para que isso realmente aconteça? Por exemplo, o que eu, como ser humano, tenho que fazer ou tenho que estudar para que a minha ética e moral e valores esteja alinhado com o que eu acho certo e com o que as outras pessoas também acham certo? Essa é uma pergunta interessante, porque o que nós deveríamos fazer, primeiramente, era começar... Lisandro Dias é professor de filosofia há mais de 15 anos, estudando profundamente ética e moral e como esses conceitos moldam nossas vidas. Hoje, vamos explorar com ele como a ética pode nos ajudar a tomar melhores decisões, de que forma a moral influencia nossas escolhas e até que ponto esses princípios são usados como controle na sociedade. Será que seguir regras nos torna realmente melhores ou apenas mais fáceis de governar? Por que esse é o certo? Por que o dele também não pode ser o certo, construir riqueza? Eu te digo categoricamente que o dele não pode ser o certo. Não deveria ser o certo. Por quê? Porque a vida humana, ela se define em viver com outros humanos. E acha que o dinheiro por si só e o acúmulo de capital por si só é a fonte da tua felicidade, você se torna um ser humano egoísta, sozinho, dentro desse processo. A felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Quando compartilhada, esse é o ponto que eu quero chegar contigo. Então, olha que eu não sou de falar certo ou errado. Dificilmente as pessoas me vêm falando isso tá certo, isso tá errado, isso tá certo, tá errado. Mas se a tua vida é só acumular capital, eu te digo categoricamente, a tua vida tá errada. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Lisandro, o que é ética e moral? A ética e a moral, para mim, são os princípios básicos do agir humano, né? Desde que nós decidimos viver em sociedade, a ética e a moral nos acompanham. Por exemplo, eu sempre tento explicar, ou busco explicar a moral como um conjunto de regras, leis, costumes que orientam o bom pensar e o bom agir. Já a ética, eu sempre vejo ela como individual, não é? A ética é um produto do sujeito, né? É um indivíduo que tem alguma incomodação, um indivíduo que está com alguma inquietação sobre algo da moral e busca transformá-lo. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Sim, mas sabe uma coisa engraçada? É que eu jurava que era o contrário, sabia? Que a moral era muito mais sobre mim
para os outros e a ética algo que foi construído para os outros. Tu consegue entender que a gente cresceu ouvindo a frase? Qualquer discussão que nós tínhamos com os colegas nossos era: tu não tem moral pra falar de mim, lembra? Tá. Quando a gente chegava em momentos de tensão com os colegas, não tem moral, não, mas a moral, ela é a legalidade, não é? A moral, ela só existe em conjunto. Se você tá sozinho no seu quarto, trancado, e ninguém tá te vendo, você não necessita de moral. As regras elas só vão ter algum sentido se você estiver vivendo em sociedade. A ética não. A ética é quando a moral começa a te incomodar. Os princípios morais começam a te incomodar, eles começam a te causar estranheza. Eu sempre dou um exemplo assim para meus alunos, né, mais jovens, né? Quando eles querem entender essa divisão que eu faço entre moral e ética, eu digo para eles assim: olha, tem uma placa, né? Proibido pisar na grama. Porque uma grama é de proteção ambiental, lei, número tal. Tu pisa ou não pisa na grama? E agora não, né? Eles olham pra mim: não, professor, por que eu vou pisar na grama? Claro, ninguém pisaria na grama. Ninguém, no seu senso, né, de sociedade, de civilização, pisaria na grama. Somos seres civilizados, né? Mas, porém, cai um senhor lá na grama, lá, que a única forma de você salvar a vida desse senhor é pisando na grama. Pisar ou não pisar na grama é uma decisão individual tua, ética. Tá me entendendo? Então você vai lá e pisa na tal grama. E salva a vida desse senhor. Como a gente vai saber se essa atitude foi uma atitude ética e a moral deve ser reformulada? No momento que a sociedade que está ali na volta aplaude a tua decisão. Então aquela lei moral vai ter que ser transformada através da ética. O que eu quero dizer com isso? Agora a placa vai ter que mudar, por exemplo. Agora vai ser proibido pisar na grama, a não ser que o fulano de tal caia na grama e tal, e precise de ajuda. Então, eu sempre vejo a ética como um processo de evolução da própria moral, necessário em tempos. Porque senão nós estaríamos em paradigmas e estaríamos vivendo tempos ainda tenebrosos da nossa sociedade. Sim. Nessa parte ali da grama, tu já viu aquelas imagens? Eu não sei se tudo isso que eu for falar vai fazer sentido, tá? Junto com o que tu tá falando. Então, beleza. Já viu aquelas imagens onde que tá vindo um trem e tu tem que escolher para que lado ele vai? Se ele mata uma criança ou se ele mata três adultos. Então, seria eticamente eu escolher os adultos, já que eles têm a possibilidade de fazer mais filhos e tudo mais, já que aquela criança só teria a possibilidade de fazer uma? É tipo isso. A ética é olhar pelos outros olhos das outras pessoas também que estão me olhando? Sim, bem isso. Isso aí é uma decisão, por exemplo, uma ética é utilitarista. Tu vai ver, por exemplo, tu vai agir conforme o maior bem possível. Isso seria o utilitarismo. Só que é uma avaliação que depois vai ter que ser julgada pela própria sociedade. Por exemplo, escolher a criança ou os 3 adultos. Não é? A tua avaliação agora aqui vai ter que ser uma avaliação utilitarista dentro desse processo. Ou seja, tu vai escolher 3 adultos, mas em consequência disso, você preteriu uma criança, não é? Quem vai julgar que a tua ação é correta ou não vai ser a sociedade civil. Tá, agora a minha teoria da conspiração junto com essa coisa que tu falou ali. Eu tinha falado pra ti que eu tenho uma teoria da conspiração sobre moral e ética. E aí eu queria que tu falasse sobre isso. Na minha concepção, a ética e a moral foram criadas há muito tempos atrás e tudo mais para uma forma de controle onde que essas pessoas que criaram, essas pessoas que dominam isso, elas não usam dessa artimanha, enriquecem sem isso e deixam a ética e a moral para os poucos. Existe um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele escreveu, acho que um dos principais livros para mim da história da filosofia, que se chama A Origem do Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens. Ok. Ele diz nesse livro, acho que na página 58, 59 desse livro, ele fala o seguinte: quando o primeiro homem cercou o primeiro pedaço de terra e os outros homens acreditaram que aquele pedaço de terra cercado era dele, nós começamos a desigualdade social. E aí nasce o princípio da hierarquia. Quando nós nos tornamos sedentários, nós tivemos que ter uma organização social. Só que as questões de poder começaram a surgir aí também. Então a moral e a ética foi para coordenar esse grupo, não é? E é claro que nós não estamos falando aqui de uma forma pura, nós não somos inocentes. As pessoas, elas têm esse sentimento de hierarquia, tanto de poder como de status. E já existia o status nessa época, não é?
A moral e a ética, elas podem servir, sim, para uma forma de dominação. Elas não deveriam. Mas, historicamente, quando você analisa, você domina através do amor ou da dor. Ou através da lógica, não é? Ou através da força. Todo grande conquistador entendeu que somente a força não conseguiria sustentar essa dominação. Então, ele utiliza da lógica para dominar. A dominação através da lógica, ela é uma dominação que ela perdura. A da força, ela dura um tempo, ela é efêmera. Porque no momento que tu mostrar fraqueza, bom, você perdeu o poder. Já a dominação através da lógica, não. Se a pessoa entende a tua lógica, o processo de dominação que ela faz sobre você, quando você estiver doente, eu vou zelar pelo teu sono. Eu vou te defender, porque eu acredito no teu princípio lógico. Claro que aí entram preceitos morais que foram atrelados a isso depois. O que eu quero dizer para ti é o seguinte, que existe sim uma forma de dominação, pode existir sim uma forma de dominação através da moral e da ética. Eu não vejo isso como uma teoria da conspiração. Eu acredito que esses princípios, eles são utilizados tanto para o bem como para o mal. Mas, de fato, na sua origem, toda a moral e toda a ética, para mim, ela teria que ser para servir os humanos, servir a sociedade como um todo. Não é? O Rousseau, o mesmo Rousseau que eu falei, e eu estou indo, claro, uma linha russoniana aqui para falar sobre isso, ele dizia que o homem era bom por natureza. É a sociedade que o corrompe. De que forma a sociedade corrompe esse homem? Quando ele começa a distorcer os princípios éticos e as posturas morais, em prol de um interesse particular. Mas, tá, se o homem é corrompido pela sociedade, é isso que tu falou, né? Há um prol dele, ele fazendo parte da sociedade, não é tipo... Contraditório? É. Sim, mas assim, por exemplo, o homem é corrompido pela sociedade. Mas quando ele fala que o homem corrompe o homem, por exemplo, quando ele diz que o homem é bom por natureza, mas a sociedade civil que o corrompe, ele está dizendo que os interesses de alguns homens particulares corrompem todos os outros. Estão me entendendo? Por exemplo, cria necessidade que nós não temos. Tá. E ao criar essa necessidade, cria uma dependência a alguns homens ou alguns grupos que detêm esse bem. Então, com isso, acaba corrompendo toda a sociedade. Não sei se estou me fazendo claro para ti nesse sentido, né? Por exemplo, existe um processo de dominação, e o processo de dominação ele é sempre de forma unilateral, não é? Mesmo se for um conjunto que está dominando, mas o interesse é unilateral. Não o interesse que prevê o bem-estar de todos. Então, por isso que essa filosofia russoniana, ela entra dentro desse princípio. De que, olha, você tem que cuidar das instituições. Você tem que fiscalizar as instituições sociais. Porque as instituições sociais, elas são instituições de poder. E o poder corrompe certos homens. Por isso que o Rousseau, então, dizia que nós teríamos que acreditar numa democracia, por exemplo. Porque a democracia, ela não permite que o indivíduo, de alguma forma, ele pegue o gosto pelo poder. Rapidamente você teria que trocar esse indivíduo. Porque o poder vai te corromper em algum momento. E vai colocar os outros homens a serviço dos seus interesses particulares. Você me fez claro? Com certeza. Adorei essa parte. Só que, tá, ok, a moral. E aí tu falou que ela é toda uma questão ali de um construto social, né? Sim. E vamos lá, eu fiz algo muito errado. Só que ninguém viu. Ninguém sabe. Isso é imoral? Age de tal forma que a tua ação possa ser universalizada. Esse não é nenhum princípio cristão, é um princípio kantiano. Quando foi determinada a moral. Age de tal forma que a tua ação possa ser universalizada. Se essa tua ação que você realizou, mesmo que ninguém tenha visto, que não tenha causado um impacto que a pessoa notou de forma direta, mas se indiretamente a tua ação está prejudicando a uma pessoa só, e ela não possa ser universalizada, porque senão vai gerar um impacto negativo na sociedade, essa tua ação é imoral. Eu tenho um exemplo melhor ainda para te dar em relação a isso. Como que o teu impacto da tua ação, mesmo sendo imoral, ela não seria viável? Ou melhor, ela seria viável. Se você estivesse numa ilha deserta, vamos pegar assim, e não tem nenhum outro ser humano nessa ilha deserta, toda a tua ação nessa ilha deserta não seria imoral. Não teria imoralidade. Por quê? Porque você não está num conjunto entre os homens, você não está mais vivendo em sociedade. Mas no momento que você estiver em sociedade, e mesmo que a tua ação ela seja secreta,
Mas se ela causar um impacto direto ou indiretamente a outro ser humano, a tua ação é imoral, porque ela não pode ser universalizada dentro desse processo. Ela, se a médio ou longo ou curto prazo, ela vai causar algum prejuízo, se for repetidamente. Então ela não pode ser uma ação que possa entrar dentro dos conceitos da legalidade e da moral, mesmo que ninguém tenha visto. Cara, eu não sei. Eu não sei. Não me parece fazer sentido, já que não existe ninguém ali pra me culpar. Sim, mas a questão não é a culpa, a questão é a organização social aí, sabe? Uhum. Muitas ações tuas, elas podem ser legais, sabe? Elas podem estar dentro da legalidade, dentro da moral, mas elas não vão ser éticas. Por exemplo, a gente estava falando isso aí do exemplo que se causar algum impacto negativo para as pessoas, como tu sabe que a tua ação é moral ou não é moral, mesmo não tendo ninguém? Pois é, como é que a gente sabe? É? A situação prejudicaria alguém? Na minha ideia hipotética, Hipotética. tá, sim. Ela Ok. prejudicaria alguém? Prejudicaria. Ou ela não é moral. Ela não é mais moral. Tá. Por quê? Porque ela vai causar um impacto negativo. Mas e se essas pessoas não souberem disso? Sim, essas pessoas não sabem, mas o princípio não tá no segredo, sabe? Uhum. Aquilo que ninguém sabe, então não causa impacto. E em algum momento, isso vai reverberar nos indivíduos, tá me entendendo o que eu tô querendo te falar? Sim. Mesmo que a atuação seja secreta. Por exemplo, vamos pegar um político que vai lá e desvia a verba pública sem ninguém ver. Ninguém soube. Ele tá causando mal, ele tá causando um impacto negativo, mas ninguém sabe, ninguém viu. Mas na hora que faltar a merenda na escola, esse impacto vai chegar até a sociedade, tá me entendendo? Sim. Então, eu acho que a moral, ela é aquilo que você faz até quando ninguém tá te vendo. Ela tá dentro desse campo. Ser moral é uma responsabilidade muito grande dentro da sociedade, porque você tem que estar reavaliando e avaliando todas as suas atitudes sempre. Eu quero fazer um advogado do diabo, cara. Sim, faça. É assim, ó. Se a gente é... Pô, vamos supor, né? Tá, eu sou uma pessoa ética e moral. Completamente, Sim. 100%. Claro que não tem como ser 100%, Não. né? Nessas coisas, mas vamos colocar hipoteticamente. Eu não tô sendo deixado de lado por uma sociedade competitiva, já que elas não ligam pra gente? Sim, mas aí, como a gente fala, né? Qual o modelo que nós vivemos social hoje? Democracia? É uma democracia, né? Mas esse modelo nosso, ele também colocou a ideia de satisfação ou de sucesso, né? Dentro das questões econômicas. Parece que nós só vemos sucesso naquele indivíduo que é economicamente bem sucedido, Isso. não é? Então nós criamos um modelo feroz de competição, não é feroz, em que se privilegia o sucesso financeiro. O que Então, a pessoa tem, né? o que a pessoa tem. Você vive numa sociedade profundamente estética, não é? E olha que a gente está falando aqui de ética e moral. Mas o que acontece no dia a dia é modelos estéticos que estão sendo comemorados. Né? São modelos estéticos de indivíduos que estão sendo aplaudidos hoje. Como a ideia de sucesso que um jovem tem hoje é o carro que o fulano anda, é a casa que o fulano tem, é o que ele mostra na internet, é o que ele tem no Instagram. Isso não é valores éticos, isso não é valores morais, isso são valores estéticos que a sociedade coloca como um valor, como um modo de conduta, de agir e pensar. Quando eu digo que a nossa sociedade ela não está mais pautada em modelos morais e nem éticos, eu digo que a ética e a moral ficou ultrapassada porque a estética venceu. Bom, tu tem duas escolhas aí, nesse mundo de hoje. Ou você vive dentro dos padrões estéticos e entra nessa roda de hamster feroz, que eu acredito que em algum momento você vai se questionar sobre isso aí vai te causar algum vazio, porque você então deixa a profundidade dos valores e só busca o financeiro, o capital, o dinheiro, para ser bem claro. Ou você então tenta mudar esses paradigmas, ser uma voz que vai mudar esses paradigmas e dizer assim, olha, dá para você ter uma vida financeira satisfatória, dá para você ter o seu dinheiro, mas para isso todo o resto não tem que viver na ausência de dinheiro, não tem que viver na ausência de satisfação financeira. Tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Por exemplo, quando eu digo assim, mas para aí, é o mundo que nós vivemos. Sim, é o mundo que nós vivemos. Mas cabe a nós transformar esse mundo, não é? O mundo hoje perdeu os valores éticos e morais. Hoje a gente vive num mundo que tudo vale.
E seria quase que uma ética teleológica, que os fins justificam os meios. Isso é uma ética aristotélica que eu estou te falando. E se você teve sucesso financeiro, se você teve sucesso ah, no acúmulo de capital, então você teve uma vida feliz. Tá me entendendo? A ética e a moral contribuem para a felicidade na sociedade. Só que os nossos padrões de felicidade, que é o nosso objetivo final de todo ser humano, eles estão profundamente distorcidos. Porque os princípios éticos morais foram esquecidos. Por que tu acha que foi distorcido? Distorcido porque nós criamos, eu particularmente penso, que esses valores foram distorcidos porque nós criamos uma busca vazia, sabe? Pelo sucesso. E não é um sucesso como satisfação pessoal, é o sucesso como satisfação do outro. Enquanto o outro, por exemplo, tu pode chegar em... É aquele assim, tu saiu hoje, tu comprou o iPhone, não sei qual o número que tá de iPhone. Está no iPhone 15, né? Uhum. É 15? Eu acho que é. Eu acho que é 15, né? Tá, vamos assim, Vamos colocar 15. vamos colocar aqui o iPhone É. 15 ou 16. Acho que já tá no 16, mas vamos colocar o iPhone 15. Então tu sai da tua loja com o iPhone 15. E eu pergunto pra você, tá feliz? Ah, naquele momento acho que eu tô. Tá É. feliz? Pô, tô com um telefone de maior geração. Imagina. Tá feliz da vida. Então eu chego e te convido pra nós sentarmos aqui, ligamos as câmeras e tal, e eu coloco ali na nossa TV ali a propaganda do novo iPhone 16. Com mais funções, com melhor design, sabe? A tua felicidade que você tinha no iPhone 15, ela vai ser esvaziada. Porque teu objetivo agora desse mundo que nós vivemos vai ser o iPhone 16. Você não vai dormir. Até vai ficar feliz com o teu 15. Ah, tô com 15 aqui, mas agora até o ano que vem, até a metade desse ano, já quero trocar pro 16, porque eu preciso de 16. Então nós criamos necessidades, a sociedade criou necessidades para que elas mesmas não possam alcançar. É o pêndulo de Schopenhauer. É o pêndulo de Schopenhauer. Uhum. É nesse ponto que eu estou te falando. Schopenhauer foi visto como um pessimista. Eu sempre entendo Schopenhauer como um próprio realista. É? Do processo, ele é um realista. Para mim, ele é um realista. Ué, mas por quê? Porque Me parece ser tão ao contrário. quem é o Schopenhauer? É. Sim, naquele momento, quando ele estabelece essa conduta, por exemplo, sabe, do pessimismo, que ele diz que nós vivemos no pior dos mundos possíveis. Isso. Né? Schopenhauer vai dizer isso aí, vai afirmar. Nós vivemos no pior dos mundos possíveis. Na verdade, Schopenhauer ele está vendo que se seguisse esse valor estético, essa nossa síntese estética de mundo, nós chegaríamos a um abismo onde você viveria pela sua vaidade. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Nós criamos necessidades na qual nós não vamos conseguir suprir nunca. Ou que poucos vão conseguir suprir. É o ponto que você... Poxa, você sai e tem a Brava lá, que eu sempre passo lá em Balneário, lá, né? Então, lá eu boto os outdoors dos carros que estão sendo lançados, né? Então, os caras colocam como parâmetro de sucesso lá, um carro que custa 700 mil reais. Quantas pessoas vão conseguir comprar aquele carro com o salário que ganha? Nunca, né? Nunca. Uhum. O que está criando ali? A ideia de desejo. Um desejo que não vai ser suprido pelas suas condições sociais, a não ser que aconteça algo profundamente fora da curva na tua vida. Você também está gerando ali um princípio de tristeza. Uhum. Quando você gera o princípio da tristeza nos indivíduos, você também causa nele o abandono da ética moral, porque o cara vai dizer, sabe uma coisa? Tá o dinheiro ali. Mas por que eu tenho que agir certo se tem esse dinheiro? Ninguém vai saber. Eu vou pegar esse dinheiro pra mim, vou melhorar a vida da minha família e pronto. Tá me entendendo? Viver dentro dos princípios morais e éticos é uma tarefa complicada no mundo de hoje. Porque a gente vive sob a tutela dos desejos estéticos. Sim. Mas assim, ó, qual é o mundo ideal, então? Porque a gente não consegue medir, não é tangível a moral e a ética de uma pessoa. Então, talvez seja por isso que a gente escolheu o sucesso, o tanto que a pessoa tem, o tanto que a pessoa tem de dinheiro na conta, como algo dessa forma, onde que, pô, se ele tem isso, ok, ele é dessa forma. Não é porque aquilo ali é mais tangível do que a ética e a moral? Olha aqui, eu sempre digo assim, né? Você fazer o que é mais simples, nem sempre quer dizer que é o mais certo. Tá? Por exemplo, a sociedade que nós vivemos hoje, ela é carente de conhecimento. E aí que entra a grande questão. As pessoas não querem mais se educar da forma tradicional, porque elas veem isso aí como ultrapassado. Eu digo que o maior ato revolucionário de um aluno meu hoje em dia é ler um livro. Vamos, lê o livro do começo ao fim e faz as tuas anotações do livro e realiza a tua interpretação do livro. Pega qualquer livro e leia.
Eu digo para ele, isso aí vai ser profundamente revolucionário. Como tu falou, intangível, não é? Claro que o mais fácil naquele momento vai ser o mais sedutor. Por quê? Porque você viver dentro de uma moralidade é você se regular todo o tempo. Nós somos seres humanos e vivemos com a vontade do mal dentro de nós. Mas você fazer o bem é um ato profundamente revolucionário para mim. Mas o mundo hoje ele não mais valoriza as questões éticas, porque nós precisamos da felicidade imediata. Isso. E o que eu chamo de felicidade eufórica. É aquela felicidade que vem a pequeno prazo, porque você quer mostrar uma ideia de sucesso para o indivíduo. Então, claro que valores éticos e morais são algo ultrapassado no nosso mundo de hoje. E por isso, quando você vê alguém... Eu estava vendo uma reportagem esses dias aí que eu estava assistindo, um faxineiro no aeroporto achou o dinheiro da pessoa e tal, um pacote de dólares, foi lá, entregou. E o cara virou notícia na TV por causa disso. Seria algo simples, não é meu, eu não vou pegar. Eu vou achar o dono e vou entregar. Só que para algumas pessoas, para a grande maioria das pessoas, fizer uma pesquisa, ele foi burro. Por que ele não ficou com esse dinheiro? Esse cara deve ter mais dinheiro, esse não sei o quê. As justificativas são as mais diversas. O ser humano ele tem quase que uma tendência natural de limpar a sua barra. Ah, mas foi só eu. Né? Ah, eu passei na frente da fila, mas é só eu. É aquele cara, quando o trânsito está parado na BR, ele acha que ele é o único que passou pela mente dele de transitar pelo acostamento para chegar mais rápido. E se tu parar, aquele cara ele tem uma justificativa que não, porque eu tô com minha mãe em casa, doente, eu tô com não sei o que, eu tenho pressa por causa disso. Então, viver moralmente no mundo onde a moral ela não é mais uma coisa que te qualifica, se torna uma atividade muito perigosa, sabe? Se torna uma atividade um tanto quanto estranha. Claro que para transformar isso aí, nós teríamos que transformar os nossos valores. E transformar os nossos valores, ao meu ver, só através do conhecimento. Só através de uma educação de base, e aí eu entro dentro dessas questões, que privilegiem os conceitos morais e éticos. A educação de base, que te ensine, que volte alguns valores, ou te apresente alguns valores, que sejam universais. E mostra que vai prejudicar um indivíduo, vai prejudicar o outro dentro desse processo. Porque senão a gente vai vivendo essa crise, sim. É a crise dos valores. A gente vive numa idade que vive uma crise. E que as pessoas hoje em dia elas se questionam, tá, mas por que só eu vou fazer isso aí? Dá pra entender? Sim. Eu quero dizer com isso? Mas o que tu diz aí de uma crise de valores? Sim, uma crise de valores, por quê? Porque nós estamos perdendo aquilo que é realmente necessário e profundo para nós. Mas o que são esses valores? Sim. Eu digo, por exemplo, primeiro valor eu já falei aqui, que é agir de tal forma que a tua ação possa ser universalizada. Okay. Para mim isso é um valor básico. Segundo, você abandonar as questões estéticas do mundo e buscar valores éticos. Ou seja, o que é isso? É entender que você tem que ter essas coisas no mundo, não é errado você ter seu dinheiro, não é errado você almejar uma vida boa, mas saber que existem condições de responsabilidade para isso. E a tua responsabilidade ela não pode ultrapassar, ou melhor, o teu desejo de felicidade não pode ultrapassar o desejo de felicidade dos outros. É aquela mesma coisa, quando o cara cerca o primeiro pedaço de terra e todos os outros acreditam. Então algumas pessoas estão habilitando algumas atitudes que não são corretas como um critério de verdade possível em nome do sucesso dela. Mas só que essa ideia de sucesso que ela tem é profundamente estética e fora da ética. Isso para mim é algo que me martela tanto na cabeça, sabe? Peraí, mas esse cara realmente ele tem sucesso? Sabe? Ele realmente acredita mesmo que o que ele fez é algo que ele deve levar para os filhos dele enquanto princípio da ação? E se você falar com certas pessoas, vai dizer sim, porque meu objetivo final era ganhar dinheiro. Tá, mas tu ganhou dinheiro. Mas para que tu ganhasse teu dinheiro, para alcançasse essa tua felicidade, você teve que causar um impacto negativo em diversas outras pessoas, destruir a vida de diversas outras pessoas. Então, não tem como uma sociedade caminhar, não é, de uma forma efetiva, se o bom senso não for também cuidado. A gente fala tanto na palavra bom senso, bom senso, bom senso, bom senso, mas o bom senso ele é fruto da tua imaginação, da tua percepção, daquilo que você vai vendo através da experiência.
Se uma criança vê o pai dela toda a vida roubando, toda a vida fazendo coisa errada, toda a vida fazendo algo que prejudica os outros, qual é o bom senso dela? É o mesmo do que o do pai, O né? mesmo que do pai. Por quê? Porque não adianta eu vir aqui, eu acho que uma das coisas mais canárias, se eu posso falar essa palavra pra ti, sabe? Que já fizemos dentro da sociedade, é dizer assim, não, faz o que eu faço, não, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Ok. Tá entendendo? Não, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Mas peraí, como assim? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço? É um pai dizendo pro filho que ele não deve fumar com um cigarro na mão? A educação, o conhecimento, ele também é exemplificado. Ele tem a fase do exemplo. Você vai ter que ser exemplo. Você vai ter que agir de uma conduta que seja aceitável e que ela possa ser universalizada. Sem isso não tem transformação. Sem isso eu não vejo a possibilidade de nós transformar esse mundo. Se não for exemplificado no processo. Não, peraí, cara, tá errado? Não, porque tu tá agindo errado. Isso que tu tá fazendo aqui agora até pode causar uma felicidade pra ti e teu grupo, pra tua família, mas pra felicidade da tua família você tá prejudicando mais 30, 50 famílias. Esse negócio de prejudicar a família e tudo mais, a bem da outra pessoa, né? Ou seja, de mim. Sim, Eu me lembrei logo do Tigrinho, sim, que é o que tá acontecendo. sim. Eu vejo uma forma da pessoa valorizar aquilo que ela tem e dane-se os outros porque ela não vê, de fato, o outro perdendo. Isso. Ela não vê, ela não se materializa o outro, tá entendendo? Não se materializa, por exemplo, ela não vê uma face da vida que tá destruindo. Então o cara acha que aquilo é só um negócio. Mas é um jogo que vai te levar a perder sempre dentro do processo. Não é? Então, por exemplo, mas é legal. Tá, mas tu tem que entender que a legalidade é moral, sim, dentro das regras, das leis, dos costumes. Eu não sei se tem um viés que aceita, que deve ter, porque toda hora oferecendo, todo mundo joga isso aí, né? Então, Bom, foi legalizado. então é agora, não foi? legalizado. Mas a pergunta que a sociedade teria que fazer, tá, mas isso aí é legal? Isso aí é ético? E como as pessoas vão ter esse questionamento? Através do exemplo, através do conhecimento. Uma sociedade educada, ela vai dizer, não, parece que não cabe para nós, isso aqui tá acabando com vidas. Mas o indivíduo, ele é muito materialista no primeiro princípio e individualista. Ah, mas eu ganhei dinheiro com isso. Pronto, eu fui feliz com isso. E cria a ideia do dinheiro fácil. E cria a ideia do que as pessoas acham que a felicidade é algo que você ganha. Não, a felicidade é algo construído. Vai ter que passar pelo período do sacrifício para que as transformações possam ocorrer. E nós não ensinamos mais isso. A gente só mostra a felicidade hoje, os princípios morais e éticos através da satisfação. Então, por exemplo, uma pessoa que vai lá no Instagram e mostra a vida dela assim, ó, toda feliz. Tu vê histórias do cara só viajando, é feliz, é felicidade, é felicidade, é felicidade, é felicidade. E no meio dos stories dele, eu tô falando sempre que eu tô passando por isso agora. Nessa fase que várias plataformas me convidando pra botar tigrinho, pra botar não sei o que, jogo de aposta. E eu digo, não, isso aí não é pra mim, sabe? E o cara mostra uma vida feliz, viagem, no meio do história do cara tá o tigrinho. Passou o história do tigrinho, bota o cara feliz, viajando, com uma família perfeita. Então cria a ideia de que a felicidade, ela não necessita de um sacrifício. E eu te afirmo, não existe felicidade, construção da tua felicidade, sem você passar pelo processo de dor da própria felicidade. Ela te exige isso aí para ser uma felicidade real. Ou se não é só euforia e alegria. Entendi. E assim, ó, pô, a política tá aí para nos ajudar, né? Para nos compreender melhor como humanos e como sociedade. Sim, A gente viu a ascensão do Tigrinho, né? Eu gostaria de falar mais sobre isso. sim. Do Tigrinho e dessas plataformas de bet. Ok. Então, chegou um momento em que a política inteira falou, não, a gente precisa olhar para esse lado. Vamos regularizar. Regularizar. Mas não é ela que deveria nos ajudar? Sim, Por que ela regulariza algo que dá dano às outras pessoas? sim. Tu não vê que talvez até mesmo o próprio governo ou seja lá o que tiver no poder, ela quer nos distanciar de nós mesmos para que a gente enfraqueça? Sim, mas eu não tenho dúvidas disso que você está falando.
próprio poder público deveria cuidar da gente. Vamos ser bem simples, para quem está em casa entenda, sabe? O poder público foi feito para quê? É para cuidar do público. Mas o público vive numa fragilidade de interpretação de si que ele não entende mais o para si. Tá me entendendo o que eu quero dizer com isso? O que eu tô querendo falar? É que a precariedade é tanto da nossa capacidade de refletir sobre nós mesmos, o barulho é tanto estético perante ao mundo, que manipular indivíduos que não têm clareza de si mesmo é muito mais fácil do que manipular indivíduos que têm clareza da sua condição e do seu próprio lugar no mundo. Por que você acha que a educação hoje em dia, a de base, ela é tão sucateada dentro desse processo? É para que o indivíduo não questionem a ponta da lança. Por exemplo, quanto mais a escola hoje for desinteressante, menos questionamentos você vai ter sobre a regularização, por exemplo, de plataformas como o Tigrinho. Porque quem deveria questionar isso é quem? A própria sociedade. Que vai dizer o seguinte: não, mas para aí, o que é isso? Tem gente perdendo tudo com isso aí. Mas não, a gente criou um padrão estético que só mostra a parte da felicidade, aonde o valor atrelado a ti tá o quanto tu carrega na tua conta bancária. E se essa conta bancária ela conseguir, de alguma forma, promover uma ideia de felicidade que possa panfletear para os outros, como um panfleto mesmo, porque não adianta ser textos muito longos, as pessoas não vão ler, tem que ser como um panfleto, que joga que vai dar certo. Eu posso te entregar aqui uma cartilha para você assim, olha, esse jogo você não vai ganhar, esse jogo você vai perder, e eu te entrego uma cartilha, né? Prontinha, dizendo assim, de forma explicadinha, de como isso vai ferrar a tua vida, por exemplo. Mas do lado, eu te dou um panfleto com 3 frases. Joga que vai dar certo. O que as pessoas fazem hoje em dia? Elas leem o panfleto e jogam a cartilha de lado. É o mais rápido, né, cara? Mas é sobre isso que nós estamos falando. A gente quer um conceito que seja rápido, porque as pessoas hoje têm pressa, e eu não sei pressa para chegar aonde, mas elas vivem com pressa, elas não têm tempo para ler, elas não têm tempo para estudar, elas não têm tempo para cuidar da família dela, ninguém tem tempo para mais nada. E nós criamos esse conceito do tempo, que cada vez passa mais rápido, e para quem está no poder, e para quem tem interesses escusos e ilegais, fora da moralidade, ou quer um tipo de dominação, como nós começamos a nossa conversa, quanto menos tempo você tiver para pensar, mais tempo de dominação eu tenho sobre você. E eu crio um novo senso comum, eu crio um novo bom senso, que é o quê? Cara, trabalha, joga no Tigrinho, volta para casa, tenta ganhar, não deu certo, ganha mais dinheiro, joga ali, faz isso aqui, mas você não questiona mais as instituições. Você não questiona mais os parâmetros, o porquê. Ah, mas é legal, tá na lei, eu cumpri a lei. Tá, mas talvez tu cumpriu a lei, isso não é moral, cara, isso não é ético. E a sociedade não questiona mais, porque as informações são tão rápidas, nós somos bombardeados por informações todos os dias, que a gente nem sabe nem quem é o da vez agora, né? O cara hoje é preso roubando não sei quanto numa quantia, mas aí a semana que vem já esqueceram dele. Porque já tem outro. E outro, e esse mesmo volta e faz a mesma coisa. E como é que... Tu falou ali, ó, a gente só consegue melhorar os nossos valores ou entender os nossos valores através do autoconhecimento, né? De conhecimento. Sim. Então, como é que tu idealiza esse mundo ideal para que isso realmente aconteça? Por exemplo, o que eu, como ser humano, tenho que fazer ou tenho que estudar para que a minha ética e moral e valores esteja alinhado com o que eu acho certo e com o que as outras pessoas também acham certo? Essa é uma pergunta interessante. Porque o que nós deveríamos fazer, primeiramente, era começar a criar correntes, sabe? A criar núcleos de conhecimento. Voltar à base do conhecimento. Por exemplo, o mundo hoje ele está numa velocidade de informação muito grande. Eu acho que a gente tinha que convidar. A filosofia é um convite. Você não pode obrigar ninguém a filosofar, por exemplo, né? A gente convida a filosofar. Ela tinha que ser popularizada. A filosofia é uma grande responsável por isso. A filosofia tinha que trazer essa discussão para os núcleos. Ela tinha que descer um pouco do pedestal acadêmico e começar na base. A base, é a base que vai transformar. A gente já tem crianças hoje, eu sou professor, eu falo com autoridade de quem educa crianças de 6ª série, filosoficamente.
E elas já vêm com valores distorcidos. Da onde? De casa? De casa. Valores distorcidos de casa. Que o que interessa é o quanto ela carrega. Você tá me entendendo? E você tem que desconstruir isso dentro dela. Você tem que convidar ela. Não, mas peraí, existe outras ideias de sucesso. E quando a nossa ideia de sucesso ela for profundamente estética, eu não vejo possibilidade de transformação. Então, nós vamos ter que mudar a base, vamos ter que mudar o conceito, vamos ter que frear esse processo e oferecer para o indivíduo uma possibilidade de ele entender a si mesmo. Sócrates diz: conhece a ti mesmo. Só que as pessoas elas estão se olhando no espelho de forma profundamente estética. Ou seja, a pessoa olha, vê se tá bonita, tal, quando ela tem, quando ela tá carregando, a corrente que ela tá usando, a roupa que ela tá usando, e pronto. E ela sai pra rua assim. Tá entendendo? E a ideia de bom senso, a ideia de felicidade, a ideia de colaboração dela, tá toda pautada dentro desse marketing pessoal dela mesma. O que eu tô querendo dizer com isso? É que nós deveríamos nos olhar no espelho eticamente, além da estética. E dizer, então, peraí, começou meu dia, eu já vou pra rua, agora eu vou pra rua. Puxa, eu vou tentar, se eu não conseguir fazer o bem, eu também não vou fazer o mal. E isso aí eu vou causando menos impacto na vida dos outros, porque as transformações elas não se dão de forma ruptura. Não tem como eu chegar e dizer assim pra ti agora aqui e falar assim, olha aqui, a partir de amanhã todo mundo vai ser bonzinho. Não, seria ilusório, seria uma ideia maluca da minha cabeça. As transformações, elas acontecem de forma gradual, não é? Elas vão ter que, vai ter que ser um movimento que seja, comece com formiguinha, mas que se torne um grande formigueiro. Porque a única forma de você, pra mim, transformar uma sociedade é através do constrangimento. É? Sim. Por quê? Porque, olha, por que eu tô dizendo constrangimento? Constrangimento daquele que faz o errado. Ah, tá. Tá entendendo? Uhum. O indivíduo não pode estar agindo de forma equivocada e ainda ser aplaudido por isso. Mas é o que acontece. É o que acontece. Você tá me entendendo? Sim. O indivíduo não pode. Assim, sabe? Eu digo. Eu falo muito com meus alunos isso aqui, cara. Eu digo assim pra eles, cara, tu não tem o direito de ser um babaca. Porra. Eles tomam um susto assim de mim. Não, tu não tem o direito de ser um babaca. Tu não tem o direito de tratar, por exemplo, a tua colega dessa forma. Você tem que proteger ela, você tem que ser cortês. Ah, mas ela. Não, mas se a pessoa for babaca contigo, não, a resposta não tem que ser uma babaquice. Com isso, tu vai mudando padrões éticos. Ah, mas eu aprendi na minha casa que se bateu, levou. Sim, mas se todo mundo que me tratar com grosseria, eu devolver a grosseria pra essa pessoa, eu não vejo mais transformação. Eu criei o bom senso da grosseria. Eu chegar aqui, tu gritar comigo, e eu te devolver gritando, a gente vai ficar aqui 1 hora gritando um com o outro. Tá entendendo? Eu acho que o movimento de transformação passa pelo constrangimento. Quando a sociedade começar a constranger indivíduos que agem de má fé, indivíduos que agem de forma equivocada, e trazer eles para a luz do destaque por aquilo que eles erraram, então a gente começa a ter alguma possibilidade de transformação social. Mas ela passa, sim, por uma capacidade, ou melhor, ela passa, sim, por uma transformação do modelo de reflexão. A gente está refletindo errado. A gente está refletindo em bases superficiais, sabe? E quando eu falo assim, superficiais, não é que você tem que se aprofundar nos livros. Você tem que se aprofundar na observação. Você tem que se aprofundar em si mesmo. Por isso que eu ainda gosto tanto de Sócrates dentro desse processo, da filosofia. Cara, tu tem que tomar consciência da tua ignorância. Porque só um indivíduo que tem consciência da sua ignorância, ele pode ampliar o seu leque de possibilidade de entendimento de algo. O que eu tô querendo dizer é que, poxa, quando eu tomo consciência da minha ignorância, poxa, eu agi errado. Aquilo tem que me incomodar, eu tenho que chegar em casa e não tenho que conseguir dormir. Eu tenho que saber que eu tenho que chegar aqui amanhã, pô, eu agi de forma errada contigo, de forma equivocada. Se isso não me causar um constrangimento, e eu, não, amanhã eu fiz uma sacanagem contigo, eu vou durmo, acordo, vou fazer outra sacanagem com outro, e assim eu vou vivendo a minha vida. E se não me causar, não me fizer mal, não deixar aquele sentimento de angústia, então não vai ter transformação. Não, peraí, eu tenho, porque errado nós todos vamos errar. Mas eu tenho que errar e tenho que falar assim, poxa, eu fiz uma sacanagem com ele ontem. Eu tenho que falar com ele. Senão não tem transformação sem esse processo. É isso que eu acredito. Passa pelo constrangimento e passa por um convite à reflexão. Vamos refletir sobre si mesmo, cara. Esse é o teu parâmetro de felicidade? É esse exemplo que quer deixar para teus filhos? É esse exemplo que quer deixar para tua família? Mas não. A sociedade de hoje, infelizmente, ela tá aplaudindo. Mas isso também foi construído. E se foi construído, pode ser desconstruído também. Mas tem que ser um movimento. Então, é meio utópico
isso, Sim. né? É meio Eu acho que utópico. tudo que a gente tá falando aqui é uma utopia. Olha, eu sei que parece que eu tô fazendo o advogado do diabo aqui, mas é que assim, ó, tu tá me jogando várias informações que eu concordo 100%. Então, se eu ficar concordando aqui contigo, a gente não vai pra lugar nenhum, Não, sim, a gente vai tá? ficar massageando o ego um do outro. Então, por isso que eu quero te indagar algumas coisas, mas é assim, ó, eu acredito na mudança, mas infelizmente eu acredito que ela vai demorar muito, muito. muito, muito. E bota muito tempo nisso. Porque eu acredito que só vai ser a partir de alguma coisa muito utópica que a gente vai voltar pra si e vai olhar, ok, a gente chegou aqui, sem a gente perceber que a gente tava errando. O que seria essa coisa utópica pra ti? Pra que essas pessoas voltem a se olhar de fato? Porque isso tudo que tu falou é mil maravilhas. Sim, Mas na realidade, onde que a gente tem casa pra criar, filhos pra criar, sim. uma vida pra viver, pessoas pra conversar, trabalho, a gente não vai conseguir olhar pra dentro de si mesmo, sendo que não foi nos ensinado isso. Então, vem muito da base, vem muito mais além do que a nossa própria compreensão. Talvez a gente precisa ser puxado desse lugar. E aí pode caber a religião, pode caber a politicagem, pode caber a filosofia, pode caber um amigo. Mas Amigo. pra ti, o que é? Eu acho que a única via que nós temos para essa transformação, claro, seria eventos de ruptura. E eu ando observando isso muito. Algumas pessoas elas estão chegando no vazio, por exemplo. Elas acumularam capital. E depois, mas peraí, mas esse é o sentido da vida? Esse é o sentido que eu fiz tudo isso aí? E elas percebem que elas só podem buscar, e elas estão buscando muito a Deus nesse sentido. Eu conheço pessoas que encontraram em Deus um propósito. Porque depois de buscar todos os padrões estéticos, econômicos e vazios, elas buscam uma transformação. Tá, mas peraí, eu já busquei tudo, eu consegui tudo, e agora? Qual é o próximo passo? Quando o indivíduo percebe que não tem o próximo passo, depois que ele já comprou a casa que ele queria, já tem o dinheiro que ele queria acumular, e ele não consegue ter esse próximo passo, esse mesmo indivíduo, ele entra em desespero, ele entra no vazio. Já percebi que tem pessoas que, por exemplo, poxa, esse cara tinha dinheiro, tinha tudo, e o cara se suicidou, por exemplo. Vários relatos, né? Vários relatos. Pô, mas o cara tinha uma vida perfeita, uma mulher perfeita, filhos perfeitos, não é? Casa perfeita. E por que ele se suicidou? Porque ele entendeu que depois disso não tinha outro passo. O cara não trabalhou em si o conhecimento de si mesmo. Quando a gente vai começar a notar isso aí, por exemplo, tá me pedindo, tá, mas como isso vai acontecer? Eu, particularmente, eu não tenho uma ideia de um ponto que vai acontecer que as pessoas começam a se tocar que isso aqui é um projeto vazio. Por isso que eu sempre estou convidando as pessoas a refletir sobre si mesmas. Porque isso só vai gerar no momento, essa transformação só vai acontecer no momento em que as pessoas começarem a notar que elas estão correndo atrás de um projeto que é vazio. E quando eu digo que é vazio, é claro que ele vai dizer, mas como que é vazio? Eu sou feliz assim. Sim, tu pode ser feliz assim. Mas essa felicidade, ela também vai chegar uma hora que ela vai querer um lugar de repouso. E as pessoas não estão descansando mais. Porque elas acordam cedo, elas dormem tarde e viram na ideia de progresso, o único valor, progresso. Mas as pessoas ficaram vazias dentro desse processo. O indivíduo, ele é raso. E ele não se provoca. Então, claro que eu estou falando aqui de uma forma ideal. Eu gostaria que as pessoas fizessem isso, eu gostaria que as pessoas pensassem. Mas nessa dinâmica de mundo que nós vivemos hoje, eu sou sincero em dizer para ti, eu não sei onde tudo isso vai parar. Eu não sei. Sabe, eu não sei, eu também, quando eu tô conversando contigo aqui, eu fico pensando nisso aí, tá, mas peraí, qual seria o ponto de mutação e de transformação, não é? E eu não consigo ver esse ponto de transformação que seja o ideal, entendeu? Eu consigo ver uma atitude que deveria ser proliferada, mas aí tu falou uma coisa que é interessante pra mim, tu disse assim, mas nesse mundo nós trabalhamos todos os dias, nesse mundo nós cuidamos das crianças, pagamos contas e precisamos do dinheiro, sim. Porque o mecanismo está tão bem organizado que se você parar, você é levado a essas táticas.
Você é levado a essas táticas. Todos os dias quando a gente acorda, a gente é levado a essas táticas de acúmulo de capital, porque as pessoas do mundo real têm contas vencendo, né? As pessoas do mundo real, elas têm que pagar a escola do filho, as pessoas do mundo real, elas têm que fazer mercado, as pessoas do mundo real, a gasolina delas aumenta. E a pessoa, ela quer sobreviver. Então nós vivemos no mundo da sobrevivência, não vivemos no mundo que você vive. E sobreviver não é viver, sobreviver é você simplesmente conseguir subterfúgios para mais uma semana, para mais um mês. Mas a vida em si, ela não é isso. E a pessoa não dá tempo para ela se analisar, se autoanalisar, se autodefinir, rever o projeto. As pessoas só começam a fazer isso aí depois que elas conseguem acumular o bastante, que depois elas entendem do vazio que elas viveram. E é cheio de exemplos assim. Tem gente que diz assim, poxa, eu vivi a minha vida inteira acumulando dinheiro, dando dinheiro, meus filhos estão lá, estão tudo com dinheiro, mas aí tu vê os filhos que pegaram a herança e não sabem nem o que fazer com o dinheiro do pai. Tá tudo fora. Porque não aprenderam com isso os valores. Eles acumularam capital, mas perderam os valores. E essa perda de valores parece que cada vez mais é mascarada. Porque não quero que tu entenda isso aí. Que tu tem que ter valores muito bem construídos dentro de ti para que tu possa realmente viver a vida boa, como nós falamos. Ou você vive a vida da felicidade ou vive a vida da alegria. Infelizmente, as pessoas estão vivendo a vida da alegria, da euforia. E na euforia você não pensa. Né? Quando você age de forma eufórica, você está eufórico. E a gente vive numa eterna euforia. E vão criando mecanismos para mais euforia. Já percebeu isso aí? E o povo não está muito contente. Vamos criar, então, outro mecanismo de euforia. O tigrinho. Aí ele ganha dinheiro rápido lá. Vamos te dar como exemplo o tigrinho lá. Tal, eufórico. Aí o cara tem 10 reais. Da tua água aí. O cara tem 10 reais, vai lá. Eu não sei porque eu não jogo, mas transforma esses 10 reais dele em 100. Euforia. Então o cara esquece que tem problema para resolver. O cara esquece de dar um conselho pro filho. Assim, eu vou te falar, eu adoro teoria da conspiração, né, cara? Então divide comigo. Eu tenho uma ideia Obrigado. de quando que a gente vai olhar para si mesmo. É quando a gente chegar no platô daquilo que a gente procura. Hoje em dia eu vejo que a gente está procurando muito a questão tecnológica. Eu vejo uma grande ascensão da tecnologia como algo em que em vez de olhar pra gente, que a gente é muito complexo, até porque pra gente resolver um problema, a gente precisa estar de fora dele, né? É isso que a psicologia faz, Sim. né? A gente olha o problema de fora, assim como a ciência também faz. Então eu acredito, na minha teoria da conspiração, é que a gente só vai conseguir olhar pra si mesmo quando chegar ao platô da tecnologia. Onde que a gente estudou tudo sobre a tecnologia, todas as coisas que dá pra fazer, a gente já tá vasculhando outras galáxias. Olha isso, é muito tempo, tá, que eu tô falando. E aí sim, quando chegar esse platô de tecnologia, eles vão olhar e pensar, pô, aonde que a gente pode se atualizar? Na nossa mente. Nossa mente. Em quem nós somos. Claro que, nesse meio tempo de milhares de anos, se a gente sobreviver, acredito que sim, a gente também vai estar trabalhando em si, mas muito menos do que está sendo agora. Eu acredito que a gente está ainda entrando nesse teu no que tu me disse, a gente está ainda vivendo a gente acha que já está na maioridade da razão, mas a gente está na menoridade da razão ainda. Não é? Eu acredito que a gente ainda tem muito que descobrir enquanto qual é o nosso papel aqui nesse mundo, né? E o ser humano ele deixa que eu falo trevas, né? Mas não seria a palavra correta de usar aqui agora nesse ponto, trevas. Mas a gente vive sim uma espécie de uma névoa na nossa mente, sabe? Que nos impede. Então a gente só vê algumas luzes piscando. Essa é uma teoria minha, sabe? A gente tá num nevoeiro. Então as luzes que brilham mais são as luzes que a gente vai se agarrar. E o que tá acontecendo hoje no mundo? As pessoas estão indo nessas luzes da economia, nessas luzes da estética. Porque encontrar elas mesmas é você passar pela escuridão dessa névoa, sabe? É você não saber qual vai ser o próximo passo. As pessoas querem passos de segurança. Não, vai aqui que vai te dar dinheiro, primeiramente. Mas algumas pessoas elas não conseguem perceber que elas conseguem criar uma estrutura sólida naquilo que elas trabalharem, construírem a partir de princípios. Né? As pessoas esqueceram os princípios.
A gente está vivendo num mundo que os princípios são ultrapassados. Então, quando você fala que quando a gente chegar, por exemplo, no momento que nós já conseguimos resolver todos os outros problemas, mas eu acho que o ser humano ele vai sempre gerador de problemas. É que eles precisam disso, né? Sim, mas a gente precisa de seres humanos que sejam resolvedores de problemas. E hoje as pessoas desviam dos problemas. Elas geram os problemas e elas meio que vão contornando os problemas. E elas não vão tratando esses problemas. Então eu contorno aqui, eu contorno. Se eu tenho um problema em casa, eu vou contornar que eu vou pro bar. Tá entendendo? Eu não vou procurar conversar, não vou poder procurar dialogar. Hoje em dia, os celulares, eles estão impedindo que as pessoas dialoguem entre si. Então as pessoas estão ficando até monossílabas. Elas não falam mais. Então, eu já sentei em mesa, onde a família toda estava no celular quase. Comendo todo mundo quieto, cada um no seu celular. E quando o ser humano perde essa capacidade de dialogar, ele também perde com tudo a capacidade de criar novas ideias. Porque a gente reflete alguma coisa, a gente fala essa coisa, aí eu vejo como ficou o meu discurso sobre aquilo que eu pensei, ele ecoa em ti e volta para mim, então eu vou fazer a reflexão desse mesmo discurso. E vou melhorar essa ideia. As ideias não são mais melhoradas. E por isso que eu fico preocupado, porque as ideias iniciais são as que ficam e perduram. Por exemplo, qual é a ideia? O que eu mais escuto hoje dos jovens, por exemplo? Professor, eu acho que a escola não vale mais a pena. Eu pergunto por quê? Ah, porque eu faço não sei o que no YouTube, eu faço um site não sei do que, eu vou trabalhar na plataforma não sei o que, eu vou ficar rico. Tá aí, o teu objetivo na vida é ficar rico. Claro, professor, qual vai ser o meu outro objetivo ficar rico? Tá entendendo? Então o cara, ele excluiu a ideia da construção de si. E parece que é interessante para aquelas pessoas que dominam a sociedade que o indivíduo não tenha mais o propósito de construir valores, nem princípios. Tá. Por que que esse é o certo? Por que que o dele também não pode ser o certo, construir riqueza? Eu sei que tu não falou que isso é o certo ou errado, Sim. mas eu tô te indagando aqui. Não, eu te digo categoricamente que o dele não pode ser o certo. É? Não deveria ser o certo. Por quê? Porque a vida humana, ela se define em viver com outros humanos. Legal. E Sim. você, de alguma forma, causar bem-estar para os outros humanos. E se você só busca acumular, porque você vive em sociedade, e acha que o dinheiro por si só e o acúmulo de capital por si só é a fonte da tua felicidade, você se torna um ser humano egoísta, sozinho, dentro desse processo. A felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Quando compartilhado, esse é o ponto que eu quero chegar contigo. Então, olha que eu não sou de falar certo ou errado. Dificilmente as pessoas me vêm falando isso está certo, isso está errado, isso está certo, está errado. Mas se a tua vida é só acumular capital, eu te digo categoricamente, a tua vida está errada. Se você não pensa em partilhar a sua felicidade e se você não tem preocupação com os impactos que a tua felicidade pode causar, você é mais uma criança mimada que só quer aquilo que te faça bem e deu. Ah, mas eu tô pensando em mim. Não, mas a vida não é só sobre pensar sobre você. E quanto mais cedo aprender isso aí, mais cedo tu pode ajudar a transformar esse mundo que nós vivemos. Mas o grande problema é que nós voltamos aqui. Nós criamos isso aí como um critério de valor e de princípio de felicidade e até mesmo um princípio de sucesso. As pessoas colocaram no mesmo patamar sucesso e felicidade. Mas sucesso pode ser um plano ruim também, e ter sucesso. A felicidade real, não. O que é a felicidade real? A felicidade é aquela, como nós falamos, aquela felicidade real é aquela que tu possa partilhar. Se tu chegar no pico da montanha sozinho, tu vai ver que lá é um lugar frio e solitário. E a tua vitória não vai fazer sentido nenhum. É. Mas se tu tirar uma fotinha e mandar lá naquele grupo... No grupo. Ah, mas aí não é uma felicidade. Ali tu tá causando só simplesmente ciúmes. As pessoas... Tá entendendo o que eu tô te falando? Tá. Que as pessoas criaram que a ideia da minha felicidade é que os outros me invejem. Sabe? A minha felicidade, a minha pseudo-felicidade. Eu já cheguei no pico da montanha, sozinho. Agora eu bato uma foto. Bom, mas a foto é algo frio, sem sentimento ainda, né? Sim. Tu bateu outra foto e mandou no grupo. Ou posta no Instagram a tua foto, vou botar assim. Chegou no pico da montanha, você bateu a foto e postou no Instagram. Quer ver essa tua felicidade virar uma tristeza? Se chegar lá no Instagram e tiver só 2 curtidas da tua foto. E não tiver nenhum comentário.
Exatamente. O que a pessoa que estava no pico estava feliz da vida? Mas peraí, o que está acontecendo? Que ninguém curtiu o que eu fiz? Se ninguém curtiu o que tu fez, todo aquele teu processo de chegar no pico da montanha não vai ter valor nenhum mais para uma pessoa que só tem a vida pautada dentro dos princípios estéticos. Mas se ela conseguiu construir a subida dela, a escalada dela até o pico da montanha, e aquilo fez sentido para ela, e as pessoas que estavam lá torcendo para que ela não chegasse no pico da montanha, ao contrário, estavam lá aplaudindo ela não está nem preocupada com o like, ela não está nem preocupada com a foto, porque o caminho fez sentido, tá me entendendo? A gente vive hoje um mundo que o caminho não faz mais sentido, a pessoa só quer o fim. E esses fins que nós temos hoje são fins eufóricos, de uma euforia somente. E euforia não é felicidade, eu defendo muito isso. Eu tenho que me cuidar, muitas vezes eu me policio para não ser eufórico. Eu já fui muito eufórico. Sabe, eu queria que as pessoas me aplaudissem, por exemplo, sabe? Eu queria que as pessoas gostassem da minha aula, sabe? Porque gostando da minha aula, as pessoas estão me aplaudindo, eu tenho aquele êxtase, não, sou um bom professor, tá bom. Tá, mas aí eu comecei a pensar, vai envelhecendo e vai pensando, mas peraí, é uma aula eufórica, mas será que é uma aula que é feliz? Porque é feliz, a felicidade da aula também é uma felicidade de uma aula de filosofia, qual que é? É que o teu aluno também fica um pouco desgostoso contigo, sabe? Que ele fica um pouco incomodado contigo. Não que ele fique só aplaudindo aquilo que tu tá falando. Porque isso aí faz bem pra quem? Pra mim só. Não, eu quero que esse aluno também saia daqui um pouco assim, ó. Poxa, quem esse cara pensa que é pra falar essas coisas pra mim, sabe? Porque ele sabe, mas peraí, eu não concordo com esse professor. O maior valor que tem hoje pra mim é quando a pessoa diz assim, não concordo. Porque uma pessoa quando fala que não concorda comigo, ela abre a possibilidade pra que a gente possa dialogar em um mundo que não dialoga mais. Quando as pessoas perdem o interesse por você, elas começam a concordar contigo também. Não é? Eu tava falando, não sei, eu tava conversando ontem sobre um caso olha, que um amigo meu tava reclamando, que a mulher dele tava só reclamando dele. Disse, olha, tu agradece. Se ela tá reclamando de ti, é porque ela vê alguma possibilidade em ti. Porque no momento que ela começa só a concordar contigo, meu amigo, começa a se preocupar. Tá, tudo que tu fizer tá tudo certo, tá tudo bem, algum problema tem. Viver por si só já é complicado, Ah, com família também é complicado, na sociedade é complicado, mas me diz uma coisa, assim, ó. Na maioria das vezes que a gente vive em sociedade, a ética e a moral meio que já estão estabelecidas, digamos assim. sim, são padrões, Na sociedade em que eu estou, se eu vou para outra sociedade, outros padrões. outros padrões, então Outros padrões. significa que a moral e a ética São não é itinerantes. universal. Não, são itinerantes, mas são universal dentro do teu grupo, do teu conjunto, daqueles que aceitaram e concordaram com aquele processo. Bom, pegamos assim. Nós temos padrões morais que nós utilizamos aqui. E nós chegamos a acordo com a sociedade que esses padrões morais vão ser seguidos. Numa forma ideal. Quais são os padrões morais? Que causem menor impacto na vida das pessoas. Não tem que dizer, não dá para agradar todo mundo. Não, claro, não dá para agradar todo mundo. Então você cria uma média de padrões que sejam aceitos, não é? Que não vão causar prejuízo na vida dos outros. Por exemplo, não vão causar um prejuízo muito grande, mas vão causar alguns impactos. Por exemplo, o imposto. Mas somos todos iguais porque eu não pago o mesmo imposto. Porque tu ganha mais, tu tem que pagar mais. Tá entendendo? Então nós criamos isso aí enquanto um padrão moral que nós aceitamos ele como ético. Tá legal de viver assim? Tá legal, então vamos viver assim. Tá causando um prejuízo que seja demasiado para o indivíduo que paga mais? Não, ele consegue suportar bem e ainda tá ganhando bem. Então, nós mantemos isso aí. Bom, a ética também ela tem a ver com o movimento cultural. Em algumas culturas, algumas coisas são aceitas, em outras culturas, não. Mas eles criaram aquilo ali enquanto padrão moral deles, através da cultura. Então, a cultura tem um grande impacto dentro desse processo da formação da moral. Como eu digo assim, a universal vale para todos do grupo. Você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? Por exemplo, a democracia, nós tivemos um equívoco quando falamos de democracia. A democracia ela não é para todos. Por quê? Não, a democracia é para quem se organiza. Tá. É para quem está disposto a cuidar da democracia, a participar do processo democrático. Um indivíduo que não está disposto a participar do processo democrático, então ele não tem direitos dentro da democracia. Os direitos dele são recolhidos
ou deveriam ser recolhidos dentro de um processo democrático. Por exemplo, nós criamos aqui nossos padrões morais democráticos, não é? De agir e de pensar, normas de conduta mesmo. Ah, mas você fala assim, eu não quero, eu não vou participar disso, e eu não vou colaborar com nada disso. Bom, então os teus direitos também vão ser retirados dentro desse processo, porque você está prejudicando o nosso equilíbrio moral, o nosso equilíbrio da nossa comunidade. Eu acredito assim, aquilo que é organizado, a organização que a sociedade faz em cada tempo histórico, não é? Eles têm que ser questionados. Porém, ao meu ver, deve ser respeitado alguns padrões culturais. Alguns eu não concordo, vou te dizer assim, me incomoda. Tinha uma tribo indígena que, quando nascem gêmeos, eles veem como estão sendo amaldiçoados e tal, então eles matam o segundo que nasceu, né? O mais novo. Bom, isso pra mim é chocante. Mas existem algumas discussões se deve interferir ou não nesse processo, porque é algo cultural. Então, eu particularmente fico torcendo para que haja uma revolução ética dentro dessa tribo ou dentro desse grupo social que veja isso aí não mais como um valor moral. Mas aí, vamos supor, né? Não defendendo essa prática, né? Uhum. Mas é que, bom, eles já estavam aqui, é a gente que está impondo isso neles, Sim, né? sim, Então, não é moralmente errado? sim. Sim, é moralmente errado. Mas ainda fica em mim o desejo ético, tá me entendendo? Com certeza. Lembra que a gente começou a nossa conversa aqui falando que a ética é o sujeito individual? Eu vou sempre ser aquele que vou propor dentro de um padrão moral desse, que foi dizer assim, olha gente, vamos tentar mudar esse padrão moral? Ah, mas não, vamos tentar mudar? Bom, não queremos mudar. Então meu voto ético foi vencido. Mas cabe a mim, eu acho que é uma missão minha dentro desse processo, que aquilo que me incomode eu fale. Com certeza. Ah, mas todo mundo pensa assim, mas eu não penso. E eu acho que essa regra teria que ser mudada. E talvez, de tanto eu falar, o outro vai começar a pensar também. Claro que aí eu tô falando das minhas predileções, né, éticas, né? Eu tô falando dos meus desejos éticos, que também podem estar sendo equivocados. Porque o momento que eu começar a achar que eu sou um critério de verdade absoluto, né, e não questionar mais as minhas ações também, talvez é eu que tenha que ser educado, ou reeducado. Gostei disso. Me dá teu copo aqui enquanto eu vou te fazer uma pergunta. Então, o certo e o errado absoluto existe? Eu acredito que não. Por quê? Porque tudo tem que passar pelo julgo da dúvida. Ok, sim. Sabe? Eu acredito que o certo e o errado absoluto, ele pode guardar ou reservar para você uma atitude equivocada. Obrigado. Quando eu acho que eu tô 100% certo, então eu volto ao campo de análise. Porque eu tenho que enxergar, enquanto filósofo, uma possibilidade do não ser aquilo que eu quero. Sabe? Eu tenho que buscar essa possibilidade, eu tenho que estar com dúvida. Até aqui, eu tô contigo aqui agora, eu não posso estar aqui profundamente confortável naquilo que eu tô falando. E dificilmente alguém vai me ver confortável naquilo que eu tô falando. Não, eu tô te falando isso aqui porque isso aqui é porque é. Não, eu tenho que estar com dúvida nas palavras que eu tô dizendo, eu tenho que estar com dúvida do meu conhecimento, porque é isso que me obriga a não deixar que a soberba das decisões absolutas ou concretas me tomem. Porque eu posso estar tomando uma decisão correta aqui agora e tenho 100% de certeza, mas ainda eu tenho que ter aquele resquício do não ser, para que eu possa ainda pensar sobre isso. Porque quando você já não pensa mais sobre uma decisão que você toma, ela vai se tornando automática, mecânica. Só que, como eu te falei, a moral ela tem que ser reconstruída, ela tem que ser fiscalizada. Porque senão eu vou criando aqueles padrões morais meus. Então, quando agir assim é correto. Quando acontecer isso, é dessa forma que eu ajo. Que eu vou agir, tá me entendendo? Então eu vou criando quase um manual, uma cartilha de conduta minha. Do que é certo e do que é errado. E eu, particularmente, não gosto de cartilhas de conduta. Porque elas não abrem para a possibilidade da interpretação. Então, o conceito de certo e errado, para mim, eu tento não levar eles como absoluto. Mas sempre tento levar eles como uma possibilidade de não ser. Mas vamos discutir sobre isso. E sempre pergunto, quer discutir mais sobre esse assunto? Eu pergunto para as pessoas.
Porque isso só reforça ou você enfraquece meu argumento. Mas como eu digo, a sociedade é a sociedade do diálogo. Nós temos a capacidade de dialogar. Quando nós dialogamos ou dialogamos pouco sobre determinado assunto, aí que eu vejo os problemas sociais que nós temos. Não é dialogado. As decisões são tomadas de forma unilaterais. Não, já decidi isso e pronto. E o diálogo ele só acontece quando tem dois indivíduos em pé de igualdade. Se eu achar que eu sou superior a você aqui nesse assunto, aqui nessa conversa nossa, que eu sei mais do que você, nós não estamos mais dialogando. Eu estou impondo uma relação de poder. Eu tenho que estar aberto àquilo que vai me falar. Olha, Lisandro, eu não concordo com isso. Então, eu vou me sentar melhor na cadeira e vou dizer assim, mas me explica por quê. E nós vamos abrir para o debate. E nós vamos dialogar. Se for duas pessoas conscientes, que tenham bom senso guardado em si, ou que tenham valores éticos construídos entre si, não tem como essa conversa dar errado. Mesmo você tendo uma posição e tenha outra. Nós vamos ter que achar um meio termo aí. É meio difícil porque aí entra o ego da pessoa também, né? Mas é um assunto que a gente podia ficar aqui horas falando sobre a questão do ego, a vaidade. Claro que quando eu falo disso aqui, poxa, eles não tá falando de uma forma um tanto quanto utópica dentro do processo. Sim, claro, porque a gente vive num mundo em que a tua vaidade é despertada a todo momento. Você acorda de manhã convidado à vaidade. Eu te dou um exemplo, eu acordei um dia com 16, acho que 15, 16 mil seguidores no meu Instagram, fui dormir com 80. Uhum. No outro dia eu já estava com 110 mil seguidores. Pronto. E todas as mensagens que vinham para mim eram mensagens positivas. Dizendo como eu sou necessário, como eu era necessário, como a minha fala ajudou nisso, ajudou naquilo outro. E não vinha uma fala negativa. E isso começou a me preocupar. Por quê? Porque eu não gosto de coisas unânimes. Eu queria ver também os contrapontos. Entendeu? Olha, eu acho que tem que melhorar nisso aqui. Então, por isso que eu converso muito com pessoas que não concordam com o que eu digo. Eu gosto dessas pessoas. Porque elas me trazem de novo pro chão, me trazem de novo pra humildade. Fazem eu para aí, vamos equilibrar as coisas. Tem coisas aqui que dá pra mudar, tem coisas aqui que dá pra melhorar. Tem coisas que você não deveria falar, tem coisas que você deveria falar. Porque no mundo do ego, as pessoas elas querem ter somente o seu ego massageado. Coisa boa, eu ficar aqui contigo uma hora, tô falando como tudo que eu falo pra ti é legal, né? E eu, não, você que é bom. E a gente vai criando um núcleo, a gente vai criando uma bolha entre nós que toda ideia que não for de acordo com a nossa, ela deve ser execrada. Então, percebam, a ideia do bem e do mal se cria assim, a gente vai criando... Não, peraí, quem pensa assim como eu é o bem. Aqueles lá são mal, não dá bola para o que eles falam. Não dá bola ao que ele fala assim. Tenta resgatar o assunto dele, vem pra cá, vem conversar. E vamos tentar achar um meio termo, um equilíbrio entre as nossas falas. E se não for possível achar esse equilíbrio, porque a tua fala é muito fora do normal, convida essa pessoa a rever os princípios dela. No momento que ela fala pra ti, não, eu acho que é isso aqui, pronto, acabou, então acabou o assunto. Não perde aquela energia, já sabe quem tá errado ali. Se a pessoa não quer reavaliar os seus princípios, se a pessoa não quer reavaliar a sua fala, porque ela acha que o que ela falou é uma norma de conduta, então tu já sabe quem tá errado na conversa. O indivíduo tem que estar sempre aberto a rever aquilo que ele falou, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele disse. Tá me entendendo? É o que eu tento levar pra minha vida, por exemplo. Levar pra tua vida. Eu queria falar sobre essa tua parte um pouquinho, mas de certa forma também para auxiliar outras pessoas. Sim. Porque digamos que uma parte da tua vida virou, né? Que foi sim. depois do vídeo que viralizou. Sim. Como é que a filosofia te ajuda e pode ajudar as pessoas que estão tendo uma virada na vida, para que elas continuem do mesmo jeito que elas eram, claro, sendo boas pessoas, né? Sim. Para que elas não se corrompam com a vaidade. Com a vaidade. A filosofia, ela me entrega equilíbrio. A filosofia, acima de tudo, de todos os pensadores que eu já li, de todos os filósofos que eu já estudei, de várias correntes filosóficas que possam existir, a filosofia, ela me entregou sempre o equilíbrio.
sabe? E o equilíbrio dentro da humildade. Que humildade não é você ser submisso. As pessoas às vezes confundem a ideia de humildade. Elas acham que humildade é você andar de cabeça baixa e aceitar tudo que os outros falam. Não, não, não. A humildade é você manter a sua identidade e não deixar que a vaidade te corrompa, sabe? Então a filosofia, quando tudo isso aconteceu, a filosofia ela sempre assim, para aí, Sandro, tu sabe quem tu é, não é? Tu sabe até mesmo as tuas limitações, e é isso que te permite ir além. Então as tuas limitações continuam as mesmas, sabe? A filosofia, se ela pode colaborar para a vida do indivíduo, ela te mantém centrado em ti mesmo. Tu sabe quem tu é, tu sabe das falhas. Nós, quando nós nos autoanalisamos, nós sabemos as nossas falhas. Às vezes a gente não quer ver, né? Muitas pessoas mascaram essas falhas, não querem conversar consigo mesmo. Elas não querem ouvir aquela vozinha e fica na cabeça delas. Elas acham que elas mascaram isso aí de uma forma tão estética, mas tão estética, que elas criam um personagem de si mesmo, uma caricatura de si mesmo, que elas levam até pra dentro de casa. Sabe, existe um pensador martinicano que eu gosto muito, que é o Francis Fanon, psicólogo, que escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas. E nesse livro ele foi fenomenal. Por quê? Porque ele nos traz uma perspectiva nesse livro que nós escolhemos as máscaras sociais que vamos sair. Uhum. Todos os dias de casa, não é? O problema, eu acho que a grande questão aí que nós temos que resolver em nós mesmos, isso aí, é quando você não consegue tirar as máscaras. Eu não estou dizendo, as máscaras são necessárias para que você sobreviva. Estamos falando do mundo real aqui, né? Estamos falando do mundo de carne e osso. É o mundo que a gente vive, que interage, que não é o mundo perfeito. E que tu sabe que esse mundo perfeito, muitas pessoas querem agir de forma maldosa contigo e você vai ter que se proteger. Eu não estou dizendo que você não saia sem defesa dentro de casa, mas você tem que entender que é uma defesa. Quando aquela defesa se incorpora, aquela máscara não consegue ser mais tirada, a pessoa cria um personagem da sua própria vida. E isso a filosofia me ajuda a dizer o negócio seguinte, não, para aí, escuta, sabe? Olha, Elisandro, não é bem assim. Olha, tu recebeu várias mensagens, tu recebeu, as pessoas estão gostando da tua fala, mas tu sabe que tu tem um caminho todo a trilhar ainda. Existe um provérbio chinês que eu gosto muito, que depois da montanha existe mais montanha. Então, se você acha que já está no pico da montanha, que nós vamos lá que vai bater foto, o que tu vai fazer depois? Tu vai descer. Então, não, vamos tentar enfrentar outra montanha. Sabe que é só um processo. Quando eu comecei a entender minha vida enquanto um processo, que nesse processo eu vou ter equívocos, eu vou ter acertos, por isso que eu também, eu não considero, claro que eu considero, mas eu tenho cuidado em pessoas que só me elogiam, sabe, em tudo, mas também eu tenho um cuidado redobrado com pessoas que só me criticam em tudo. Eu tento excluir essas duas vertentes. Porque uma pessoa que só te critica em tudo, ela não vê valor nenhum em ti. E uma pessoa que só elogia, ela torna teus valores supérfluos quase. Tá entendendo? Elas são da mesma linha, só estão em lados diferentes. Mas estão prestando o mesmo serviço a você. Então eu prefiro sempre conviver com pessoas que, olha, Lisandro, tu acertou aqui, mas tu errou aqui também, sabe? Porque isso me mantém no equilíbrio. E sempre fazendo uma autoavaliação de mim mesmo. Sabendo das minhas falhas, sabendo pedir desculpa quando eu erro. Olha, porque durante um dia inteiro, uma semana inteira, tu vai errar, né? Eu não sei se você acha uma pessoa tão perfeita a ponto que você não erra. Não, eu vou errar. Quando eu erro, eu trabalhei isso tão bem dentro de mim que eu não tenho problema de pegar meu telefone e dizer assim, olha, desculpa, tem como me desculpar? Eu vou me regular para não cometer mais esta falha. Talvez vai vir outras amanhã. Mas quando você toma noção da sua falha, quando você toma noção das suas limitações, é o que te permite ir além. Todos os grandes homens sabiam das suas limitações. E por isso foram grandes homens. Quando o indivíduo acha que não tem limitação, quando o indivíduo acha que ele não tem que caminhar junto com as suas limitações, ter em mente suas limitações, é quando o indivíduo começa a deixar que a soberba, o ego e a vaidade consomam. Ele começa a achar que ele está num outro patamar mesmo. Não, na verdade, a gente está todo mundo igual, no mesmo mundo. Eu com as minhas convicções, com as minhas ideias, eu com os meus acertos, com os meus erros, você com os seus, e a gente vai dialogando e construindo alguma coisa a partir disso. Não é? E como nossa conversa levou para questões morais e éticas, é como eu estou te dizendo, a gente tem que buscar um meio termo. E o que a gente vai fazer? Essa é a grande pergunta. Quando me pergunta assim, tá, mas o que a gente pode fazer?
A vontade que eu tenho de chegar e olhar pra ti e dizer, o que que a gente pode fazer? Então, eu ando falando muito para as pessoas, olha, vai e faz. Ah, não sei, tu quer agir bem? Vai e faz. Vai ter equívocos, vai ter erros, mas age. Porque a filosofia por muito tempo ficou apenas na camada da reflexão. O filósofo achava que era aquele que tinha que ser o inteligente, analisar o mundo, ver várias possibilidades do mundo, mas ele não age perante o mundo. A filosofia, por muito tempo, até hoje, são pouquíssimos pensadores que tu vê, pessoas extremamente inteligentes, que têm coragem de sair da universidade para falar fora da universidade. Porque trabalham dentro do grupinho, da mesma bolha. Não, o mundo precisa de pessoas inteligentes, mas que as pessoas inteligentes que ajam, que sejam exemplos nesse mundo. Que busquem uma transformação. Ah, mas não é a mais adequada. Ah, mas ele errou a teoria tal. Ah, ele falou o ano errado, não sei do que. Meu amigo, a gente necessita de pessoas que transformem o mundo. Mas para transformar o mundo precisa ter coragem de errar. A gente sabe que no momento que eu tô aqui, eu tô me expondo. Mas eu tô disposto a dar minha cara para bater. E eu sei que não vou ser uma anonimidade, não tenho interesse em ser unânime, mas eu tenho interesse em um processo de transformação. E para isso, eu preciso exemplificar. Não dá simplesmente para falar para você que eu quero fazer alguma coisa. Eu tenho que estar fazendo essa coisa para que você veja a possibilidade de agir também junto comigo. Então a transformação para mim passa por esse processo. Um processo de equilíbrio, né? É equilíbrio. A filosofia me entregou isso, o equilíbrio. A filosofia ela me mostra caminhos. E ela me abre um leque de possibilidades de caminhos que eu poderia escolher. E quando eu sei que eu estou seguindo esse caminho agora aqui, por exemplo, tendo a nossa conversa, eu sei que quando eu peguei esse caminho da nossa conversa, eu já estou aqui, eu sei que eu deixei tantos outros caminhos que eu poderia falar. Mas eu acho que o interessante é esse caminho aqui agora. Quando as redes sociais se ampliaram agora, elas se ampliaram com um leque de possibilidades que eu poderia fazer. Ganhar dinheiro fácil. Eu poderia já estar monetizando muitas coisas. Só que quando eu escolhi aquele caminho, que é o caminho que eu pretendo trilhar, que é o caminho que me convida, que diz que esse caminho aqui é o mais atraente. É um caminho mais pesado, é um caminho mais obscuro, é um caminho de pedras, mas esse é o caminho que eu acredito ser o certo. Então eu quero exemplificar dentro desse caminho. E eu tô deixando mão de todos os outros caminhos, que eu sei que existem. E é viável, é saudável você saber que esses outros caminhos existem. Porque senão você pode ser seduzido por eles. Sim. Dá pra entender? Então, a filosofia te coloca nesse princípio da autonomia. Autonomia. Um indivíduo autônomo. Mas o indivíduo autônomo é aquele que reflete sobre si. Só isso, eu penso. Ele tem que ter um padrão de reflexão sobre si mesmo. Para que ele possa ser exemplo. E o que eu vejo hoje é muita gente perdida. Perdida. Tu vê o cara com... Esteticamente é um cara poderoso, que nem eu digo assim, sabe? Esteticamente é um homem forte, musculoso, sabe? É um cara que enfrentaria não sei quantas pessoas, porque ele é forte. Mas ele não tem coragem de enfrentar a si mesmo. Tá entendendo o que eu tô te falando? Não, vamos lá, assim, sabe? Vamos exercitar a mente, a capacidade de refletir para que a gente possa colaborar com a vida dos outros. Isso aí é mais difícil do que levantar 100 quilos aí do supino. Dentro de uma academia. Com certeza. E assim, pô, eu adorei a tua fala porque equilíbrio, filosofia e a psicologia, né? A psicologia e a filosofia, elas me ajudaram tanto, tanto assim na minha vida em questão de tentar ter um equilíbrio. E uma das frases que eu gosto, e eu não sei nem de quem é, eu acho que é da minha própria cabeça ou alguma coisa que eu devo ter visto. Que um homem bom, pra ser bom, ele sabe que ele vai errar em algum momento. E essa é a parte que não é muito falada, né, cara? Que, olha, pra tu se construir como alguém, como uma pessoa que tu deseja ser, tu vai precisar do equilíbrio daquela pessoa que tu não quer mais ser. Não quer mais ser. Ela tá... eu vejo gente falar assim, olha, bem dentro da fala. Que eu anulei essa pessoa dentro de mim, eu anulei o mal que eu tinha dentro de mim. Não faz isso, meu filho. Pior coisa. Não faça isso. Mantém ele ali, como um aviso. Sabe, eu só comecei a mudar a minha vida quando eu percebi isso aí. Eu disse o seguinte, olha, eu sei que eu sou capaz de fazer coisas horríveis, sabe? Eu sei que eu tenho que estar me policiando para não cometer falhas horríveis na minha vida,
Mas eu decidi que as coisas que eu acredito que sejam boas vão ser mais fortes na minha vida que as coisas más que habitam em mim. Mas eu vou viver com elas, para que elas fiquem bem claras aqui para mim que esse tipo de ação não possa ter. Quando você anula esse dedo do título, esquece aquele princípio. E é mais fácil de acontecer. Tu falou uma frase pra mim que é perfeita. Pessoas boas vão cometer erros, sabe? E eu sempre digo, sabe, tá tudo bem. Tá tudo bem que amanhã tu escolhe o bem de novo. E que se desculpe também, Que se né? desculpe. Não tem problema nenhum. Não tem- E às vezes, eu entendo por mim mesmo. Eu acredito que isso venha do meu pai, de não pedir tanta desculpa. Hoje em dia eu peço bastante desculpa. Mas eu vejo que a necessidade de pedir desculpa e se te colocar em um lugar onde que tu errou é muito mais necessário do que quando tu acerta. É, Porque é naquele momento onde que tu percebe a tua fragilidade e percebe que a outra pessoa também pode te olhar não como frágil, mas como uma pessoa forte, uma pessoa mudada. forte mudada. Sim, a gente vem de uma cultura machista nesse sentido que... Não, você não mostre fraqueza. Muito. Não mostre fraqueza. Não, peraí, como não mostra fraqueza? Tem que mostrar ser um ser humano de carne e osso para as pessoas. Que vai errar, que vai falhar, vai falar alguma coisa que às vezes vai machucar, vai magoar. E esse modelo que eu falo que é se desconstruir, sabe? A gente é necessário se desconstruir de tempos em tempos. Porque senão a gente fica com conceitos arraigados na gente que são conceitos ultrapassados. Enviesados. Isso, que ficam como se fosse... Ah, mas eu sempre fui assim, é a tradição. Não tem essa história para mim. Não há nada para mim no mundo que eu não possa reavaliar a minha rota. Hoje em dia, isso me tornou tão livre, sabe? Mas tão livre para mim fazer o que eu quero. Porque eu sei que eu posso errar. E eu vou errar, eu vou errar, e no momento que eu ver que a minha ação vai causar algum prejuízo para alguém, então não, essa ação não vai ser legal, não. Vamos deixar isso aí para lá. Convida a pessoa para construir, vamos reconstruir, vamos se rever. Porque eu acho que o indivíduo que está disposto a fazer o bem, ele tem que saber que também ele pode causar um impacto negativo no processo da sua construção. E isso teria que ser mudado, isso teria que ser exemplificado. As pessoas entenderem que a ideia de força, ela não é dada através de uma agressividade somente, sabe, da própria força. É através da humildade da própria força. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que seria necessário dos homens fortes mostrar suas fragilidades. No sentido que, poxa, se esse cara aqui tem essa falha, pô, quem sou eu para não também me policiar e mudar as minhas falhas? Porque eu pego tanto dentro dessas questões dos padrões estéticos. Porque a internet, por exemplo, hoje, é lugar de super-heróis. É lugar de super-heróis. Já percebeu isso aí? Então o cara mostra um perfil dele lá que ele não tem falha nenhuma. Que ele é super-homem, que ele é forte, que ele é extremamente inteligente, que ele não tem equívocos, que ele, na fala dele, meu Deus, as pessoas falam assim, tem que ter cuidado quando conversar com o fulano de tal, porque ele é muito inteligente. Mas peraí, eu não tenho cuidado para falar com ninguém, para começar. Eu tenho respeito, eu vou te ouvir e tal. Mas eu sei que até aquele indivíduo que é considerado extremamente inteligente, ele também tem falhas. E se eu criar em cima dele uma ideia imaculada, que ele é perfeito, quando você cria o ideal de perfeição em alguém, você está criando o fundamento da tua tristeza também. Por quê? Se você criar o ideal de perfeição em alguém, você já está criando ao mesmo tempo o fundamento da tua decepção. Porque ninguém é perfeito. É como se eu estivesse me comparando também? Sim, porque naquele ponto, essa pessoa ela vai ter algum equívoco, ela vai errar em alguma coisa. Se eu estou aqui falando contigo 1 hora, não sei quanto tempo a gente está falando já, quando nós revermos essa fala, vai ter coisas que eu vou olhar e vou dizer assim, poxa, eu me equivoquei ali, eu me equivoquei aqui. E que bom que eu note isso. Sim. Porque se eu ficar lá só massageando meu ego e olhando todo o discurso, não, acertei tudo, eu sou... Não. Alguma coisa de errado tem comigo. Tá na hora de voltar ao princípio da humildade e saber reavaliar minha fala e entender o poder da minha fala, das minhas vozes. Tá me entendendo? Eu ter a capacidade de me rever e dizer o seguinte, Alessandro, tem coisa errada ali, hein? Vamos melhorar isso aqui? Vamos arrumar isso aqui?
Só um indivíduo que consegue ter esse princípio dentro dele é o indivíduo capaz de transformador, ser capaz de ser transformador. O problema é que hoje, o que eu vejo é que a gente está criando uma ideia de ídolos que são pessoas que não podem ser questionadas. Não, ele é uma autoridade no assunto. Não, todo mundo pode ser questionado. Sabe? Todo mundo pode ser questionado em algum momento da sua fala. E eu te garanto que até as pessoas que nós consideramos mais inteligentes aí, conversa com ele 1 hora direto pra te ver. Vai ter equívocos. Se não for tudo editadinho, bonitinho como ele quer e tal, vai ter equívocos dentro do processo. Tá entendendo o que eu tô falando? E que então criamos ídolos vazios. Voltamos ao próprio Nietzsche. É necessário destruir teus ídolos. Uhum. Perfeito, perfeito. Muito, muito legal, cara. Muito legal o que tu acabou de falar. Porque é exatamente o que eu penso, cara, que é literalmente isso. A gente tem que se destruir ao mesmo tempo em que a gente não destrua por completo a nossa essência. Nossa essência. Deixa ali ela, seja ela qual for, construa a sua nova personalidade, mas não apague aquilo que tu já foi. As marcas que eu já tive nessa minha vida, aqui, elas estão todas guardadinhas aqui em mim. E que bom que eu tenho elas. Uhum. Tu tem que esquecer tal coisa, não tem que esquecer nada. É. Deixa tudo aqui. Porque isso aí é o fundamento que me faz ser o que eu sou agora. Se eu não tivesse passado por certas coisas, eu não seria o Lisandro de agora. Eu seria o outro Lisandro em outro estágio. Não, eu quero esse Lisandro de hoje. Esse Lisandro de hoje é fruto de alguns acertos, mas ele é fruto de muitos erros também. Então esse Lisandro precisa estar... Ele só é esse Lisandro nesse nível hoje porque ele passou por tudo aquilo ali. As pessoas, então, elas acham que elas são fracassadas quando elas erram, né? Porque a gente criou essa ideia que o indivíduo perfeito, ele não erra. O indivíduo perfeito, ele tem um discurso perfeito. Não, aquele cidadão lá, ele é muito inteligente. Cuidado quando for falar com ele, sabe? Quando eu vejo as pessoas falando isso aí, eu acho muito engraçado. Cuidado quando for falar. Cuidado pra quê? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? De ficar concordando com tudo que ele diz? Mas ele leu tal coisa. Tudo bem. E nada impede de você ter uma conversa com ele. Se ele leu se ele leu tais livros, eu quero ver a interpretação dele disso tudo. Ele pode me ajudar? E a interpretação dele é abrindo a possibilidade. Eu só sei quando alguém é inteligente, realmente, quando o que ela está falando para mim, o discurso que ela está me dizendo, abre a possibilidade de eu questionar ela, de fazer uma pergunta. Se é aquela inteligência totalmente emoldurada, aquela coisa que eu não consigo nem abrir minha boca para falar, que bom que ele está conhecendo, mas só serve para ele isso aí. A pessoa inteligente pra mim é aquela que quando tá falando, ela tá abrindo a possibilidade que eu possa questionar, que eu possa aprender com ele. Que eu consiga construir uma pergunta. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Nossa, esse cara tem inteligência, porque a inteligência pra mim é você saber agariar pessoas. Se aquela inteligência fica tão distante de mim que eu não tenho nem coragem de falar com essa pessoa, não, muito bonitinho, mas e aí? É pra mim seguir como um manual? É pra seguir como uma cartilha? É seguir o que ele tá falando passo a passo? E o problema de cartilhas passo a passo de como você deve agir, como aqueles livros, 5 passos para você chegar à felicidade, 10 passos para você chegar à felicidade, isso aí, pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe um modelo para felicidade, porque se existisse, então pegaria isso aí e vamos seguir como manual. Pegaria a vida de quem aí tu acha aí, a vida do Bill Gates, a vida de qualquer cara que tu acredita ter sucesso na vida, segue a vida dele e a garantia que tu vai ter sucesso na tua também. A gente sabe que não é assim. Pessoal, esquece do contexto da vida, né? É o contexto da derrota. As pessoas estão escolhendo das suas histórias o contexto da derrota. E quando fazem isso, elas causam sim um desserviço, porque qualquer adolescente hoje não sabe perder mais. Ele vê a perder como derrota. Não, tu perdeu ali, mas tu tá ganhando a possibilidade de se reconstruir. Como tu falaste, sem perder tua essência. Mantenha a tua essência, mas se reconstrua. Hoje as pessoas, elas perdem, elas desconstroem tudo que elas fizeram, e elas acham que não tem mais a possibilidade de existir, de fazer tal coisa, de buscar de novo, e desiste. Perfeito. Cara, eu queria te pedir uma última coisa. Que aqui o meu podcast, ele é de um estudante, né? Um estudante para alguém que tá me dando aula aqui agora. A gente tá conversando, né? Com certeza.
Tu tá me dando uma aula, eu tô te dando uma aula, e o pessoal de lá também vai estar assistindo essa aula, e muito provavelmente eles vão dar uma aula nos comentários. Mas eu queria que tu pudesse... Vamos supor, tu tem um megafone agora para falar pro mundo inteiro. O mundo inteiro. É uma coisa muito difícil de ser feita, né? Sim, sim. O que tu falaria para essas pessoas que estão perdidas em meio à sua própria essência, em sua própria caminhada, onde que elas veem dificuldade em tudo, se colocam como vítima, se colocam como uma pessoa que não vai dar certo naquele momento, ou no que está acontecendo na vida dela? Como é que a filosofia pode auxiliar essa pessoa para que ela olhe para tudo isso e entenda que esse é o trajeto dela? O que tu poderia falar para essas pessoas? Enquanto tu falava, na minha mente só vinha só uma coisa. Um texto do Martin Heidegger, que ele fez já estava velho, já. Um texto de domínio público, está na internet. Caminhos do Campo. É um texto. Textinho bem pequeno, assim, do Martin Heidegger. O mesmo cara que escreveu O Ser e o Tempo. Né? O existencialista. Ele diz que cada passo que a gente dá é um passo da incerteza. Sabe? Mas é necessário caminhar. O que eu diria que eu poderia dizer para as pessoas assim, ó... Cara, não deixe o barulho das máquinas te deixar ensurdecedor. É difícil essa palavra. Vamos tentar não falar ela. Não, vou tentar não falar ela. Não deixe o barulho das máquinas te impedir de ouvir. Ótimo. A voz que está dentro de ti, sabe? Não deixa, não permite isso. O caminho se faz caminhando no sentido do que a gente vive num tempo e da temporalidade. Não deixa a temporalidade... Eu pudesse pegar o microfone agora, esse megafone, e gritar e dizer assim, não deixe que a temporalidade dos outros controle o teu tempo. Porque o teu tempo é teu tempo, é tua possibilidade, sabe, de entendimento do mundo. Filosoficamente falando, tu tem que construir o teu caminho no campo. Mas o caminho ele só se faz caminhando. E no caminho tu vai ter tropeços. Mas enquanto entender que o tropeço faz parte do teu acerto, ou seja, o tropeço faz parte da tua caminhada, que você necessita disso, para que você entenda a necessidade do caminho, quanto mais cedo o indivíduo entender isso aí, mais cedo ele vai ser um agente de transformação do próprio mundo. Existe sucesso na derrota também. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? É que eu fico, assim, esse é um assunto muito delicado pra mim, porque eu digo assim, sabe? Eu vejo gente que tá desistindo das coisas tão fácil e tá se vitimizando desse processo. O pior sentimento que alguém pode ter de mim é pena. Sabe? A pessoa pode não gostar de mim. Dizendo, eu tenho raiva de ti, tudo bem, vou te respeitar. Mas agora a pessoa com pena de mim, acho que aquilo lá me deixa doente, assim, sabe? Por quê? Eu sou passível de pena? Não, eu acho que a gente tem que ter, sabe, coragem, sabe? O que tem que fazer? Eu tenho que pegar esse copo, eu tenho que levar até lá? Ah, mas eu tô com dor nas costas. Tá, mas o copo tem que ser levado até lá. Então tá aqui o copo, sabe? Causou dor? Sim, causou dor. O processo é feito com a dor também. Onde a gente aprende com a dor, ou aprende com o amor. E geralmente a gente aprende mais com a dor do que o amor. Então vamos aprender com essa dor e vamos lá, vai e faz, vai e realiza. Dá esse passo. Ah, mas eu tô com medo. Dá o passo. Porque depois você vai dar o segundo passo. Eu sempre falo assim com quem começa a treinar. Como que eu vou começar a treinar? Eles me perguntam muito, né? Eu tô afim de treinar, como que eu faço? Levanta e treina. Ah, mas eu não tenho treino pronto. Ah, tá. Tu precisa de treino pronto pra correr 30 minutos? Ah, mas eu não tenho fôlego. Corre 10. Caminha os outros 20. Eu não consigo caminhar. Então você arrasta, meu amigo. Mas é necessário fazer, tu vai fazer e pronto. Quando a gente criar essa mentalidade que é necessário ser feito, tem que ser feito, e não tem acordo para isso, é quando a gente começa as transformações. Porque a gente tem uma necessidade, a gente tem uma necessidade de limpar a nossa própria barra. Até quando a gente erra. Ah, mas eu errei com fulano por causa disso, aquilo. Eu errei com fulano porque o fulano errou comigo antes. Não, para aí, tu errou com fulano, ponto. Não interessa o que o fulano fez. O que interessa é o que tu vai fazer daqui para frente. Então tu vai lá, pede desculpa pro fulano, mesmo que nem mereça tua desculpa, sabe? Mas joga nele essa responsabilidade. De que agora o passo é dele. E se esse indivíduo tiver alguma coisa dentro dele ainda, vai dizer, poxa, eu errei com o cara, e mesmo assim o cara veio aqui me pedir desculpa. Ou vou mudar minha atitude. Bom, você já plantou alguma coisa aí.
de transformação nesse mundo que nós vivemos. Cara, ótimo isso. E eu poderia resumir tudo isso daí em uma palavra: agir. Sabe por quê? Agir. Eu vou te falar uma coisa. Sabia que um dos maiores canais, quer dizer, uma das melhores formas de você fazer dinheiro no YouTube é com um canal de tutorial? Tutorial. Porque as pessoas não agem. As Não pessoas agem. pesquisam aquele problema. Claro que existem problemas muito difíceis de serem resolvidos. Mas a maioria das pessoas pesquisam alguns problemas tão pífio, tão besta, digamos assim, que elas precisam de uma outra pessoa. O que não é errado, né? O que eu estou Sim. falando aqui, procurar ajuda, pedir ajuda, não é errado. Mas no momento em que a pessoa se encontra, se depara com um problema e não tenta resolver, ali ela já perdeu. Ela não agiu. Não agiu. As pessoas que vão na tua DM falando assim, pô, mas como é que eu treino? Como é que eu começo? Ela já tá colocando um empecilho ali. Eu vou começar amanhã. Eu vou começar segunda. Quando eu escuto assim, não, eu vou começar na segunda-feira. Então, mas por que segunda-feira? Porque segunda-feira é só um dia, é só um número. Já perdeu ali, né? Já perdeu? Não, começa hoje. Porque se realmente tu quer fazer alguma coisa, tu tem que agir. Como tu mesmo disse. É a ação que move o mundo. Eu posso ficar refletindo sobre diversas formas de consertar esse microfone aqui, mas se eu não pegar esse microfone e ir ali tentar consertar, então ele vai ficar toda a vida aqui e eu com diversas teorias possíveis que poderiam acontecer e não vão acontecer nunca. Eu acho que é tempo de transformação. E essa transformação passa por uma ação que guarde sim a responsabilidade da própria ação, mas que entenda que mais que a responsabilidade da própria ação, a necessidade da ação. Mas eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu faço. Claro que tem que ter responsabilidade. Mas haja, pelo amor de Deus, tu haja. Faz alguma coisa. É o mínimo, mas faz. Eu não consigo ler 50 páginas por dia, Lisandro. Tudo bem, lê 30. Eu não consigo ler 30. Lê 20. Não consigo. Lê uma página por dia, meu amigo. Uma página. Pega o livro e lê uma página dele. Lê com qualidade aquela página. Mas eu só ler. As pessoas não tenho tempo para fazer isso aqui, eu não tenho tempo para fazer aquilo ali, elas não têm tempo para fazer mais nada. E só uma última coisa. Eu acredito muito que não basta também somente agir. Tem que ser um estudante daquilo que tu quer. Sim. Porque é uma coisa, eu tô bem magrinho agora. Mas quando eu tava na academia, eu tava bem fortinho, cara. Por quê? Porque eu não só fui lá fazer por fazer. Eu estudei como é que se faz o movimento. Claro que eu tive uma grande ajuda de um amigo meu bem no comecinho. Depois ele trocou de academia. Mas aquilo ali me deu um gás. Pra quê? Pra aprender sobre movimento. Pra entender sobre consciência muscular. Corporal também, né? No caso. Então, tu somente agir, ok, vai resolver bastante. Mas para que tu tenha um repertório, é importante que você esteja estudando. Estudando sobre aquilo que tu quer aprender. Não basta somente agir também, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas horas você treinava por dia na academia? Eu treinava, teve época que eu fazia 2 horas, aí eu estudei o suficiente para entender que eu não precisava de 2 horas. Fiquei ali entre 1h20, 1h30. Tu fez o que tu me falou? Tu estudou porque tu percebeu que não precisava de 2 horas. Na verdade, tu estava fazendo essa academia 24 horas por dia. Tu começou a organizar teu dia todo dentro da academia. Às vezes, poxa, tu tá participando eu tô estudando tal coisa. Tá estudando que horas? Todo dia. Porque quando eu saio, eu parei de estudar aquilo ali, eu fico com aquela ideia na minha cabeça martelando. E eu tento adaptar ela no meu dia. A forma que a gente faz uma coisa é como a gente faz com todas as outras. Tu vai percebendo isso aí. É necessário. O cara que treina, ele treina 24 horas por dia. Porque ele já começa a pensar o seguinte, olha, eu não vou mais... Cara, eu não vou tomar 2 copos de Coca-Cola, não, vou tomar um só hoje. Deixa aquele hambúrguer pra depois, vamos deixar só pro final de semana. Quando ele tá fazendo isso, ele já tá treinando. A capacidade dele de controle, eu acho que é isso que falta nas pessoas. Você não produz conhecimento, não, vou sentar aqui e vou produzir conhecimento. Não, já tá produzindo isso aí o dia inteiro. Até pra quando eu tava aqui, já tava pensando, o que vai fazer, o que a gente vai fazer e tal. Tem esse tempo da maturação. E a gente fica com aquela ideia na cabeça, nós temos essa capacidade reflexiva. E quando você age, então você age, não por agir só, mas você vai coordenando a sua ação. Porque senão, se agir simplesmente por agir, você não agir impulso. Não, eu tive um impulso. Não, mas só impulso. Até pode ser bom, no primeiro momento. Mas depois do impulso, tu precisa de uma força motora que mantém eu agir. E isso é você estar 24 horas por dia pensando nessas coisas. Até quando vai se divertir. A diversão fica melhor quando você organiza ela.
E quer uma ajuda ainda mais de agir, estudar? Ambiente. Ambiente. Ambiente te molda de uma forma gigante, gigante, gigante. Então, se tu... Vamos lá, de novo na academia. Se tu fica assistindo uns vídeos de academia, cara, toda hora, segue pessoas de academia, Sim. tenta organizar o teu algoritmo, que hoje em dia dá, né, de tu trocar o teu algoritmo, né, dá de zerar ele no Instagram, que é uma boa coisa a se fazer, e seguir só essas pessoas, cara, tu vai só pensar em academia. Tudo que tu olhar vai ser academia. Isso serve pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Eu tava falando isso hoje, assim, sabe? Quando eu comecei a escolher as mesas que eu tava sentando, a minha vida começou a mudar também. Eu tive que... Não que eu não goste de certos lugares, de outras pessoas, não, mas eu tive que tomar umas decisões na minha vida. Eu falei assim, olha, quando eu escolho esse caminho, eu sei dos outros caminhos que existem, mas eu acho que esse caminho aqui é bom pra mim. Então eu vou assistir coisas de pessoas que estão no mesmo caminho do que eu. Eu quero estar em conversas, como eu tô aqui agora contigo, com pessoas que estão trocando conhecimento comigo. Eu vejo isso aí como uma forma de sucesso pra vida. E não tô nem falando sucesso financeiro, tô falando sucesso de vida mesmo. Porque então eu vou sentando em mesas que antes eu não sentava. Eu vou conversando com pessoas que antes eu não conversava. Então você vai trocando a sua ideia, você vai trocando ideias, você vai construindo um caminho, que é possível, que outros podem vir e trilhar esse caminho junto. Claro que o caminho vai entregar aquilo que é dele, vai entregar aquilo que é meu, mas o caminho tá ali, para ser caminhado. Então, eu acredito que, como tu mesmo disse, sabe, a gente tem essa possibilidade de fazer as coisas diferentes. E nós, como humanos, temos sempre a possibilidade da escolha. Só que, às vezes, é um caminho que ele necessita um pouco mais de concentração. E no mundo que as pessoas andam tão desconcentradas. Eu acho que uma palavra forte aí é a concentração. As pessoas têm que ter essa concentração. Concentrar um pouco. Qual concentra no que tu tá fazendo? Tenta 2 vezes, não conseguiu. Como não conseguiu? Tu não tá concentrado bastante. A capacidade de concentração hoje ela tá muito difícil, porque o mundo virou um lugar muito barulhento. Onde todo mundo tem uma ideia sobre tudo e quer te falar sobre tudo, como deve agir, como deve fazer isso aqui, como deve fazer aquilo ali, e a pessoa acaba nem se escutando mais. E com isso a gente gera o desespero. A gente gera aquela noção de que eu não consigo, então eu vou desistir. Mas para aí, tenta te concentrar em ti mesmo, concentra no teu processo, vai treinar na academia, concentra no que tá fazendo. Volta depois, acabou a academia, pô, vou lá assistir alguém que eu acho que é autoridade no assunto, vou ouvir o que ele tem me falar, qual conselho ele tem me dar, volto. Poxa, mas agora eu tô treinando, então eu tenho que cuidar da minha dieta, eu quero crescer. Então vamos ver alguém que fala sobre dieta. E o cara tá treinando 24 horas. Então o tempo que ele tinha para pensar coisas supérfluas, ele já tá utilizando pro treino dele, pro estudo dele, pra vida dele, pra família dele. E isso a gente vai criando uma atmosfera de pessoas organizadas. E até a transformação necessita de organização, né? Perfeito, cara. Lisandro, tu falou sobre... Tu escolhe as cadeiras que tu vai... As mesas que tu vai sentar. Obrigado por ter escolhido essa. Verdade. Eu que agradeço por estar aqui e fazer parte do teu programa. Sabe, foi um prazer enorme mesmo, de verdade. Foi muito massa. E a conversa foi uma troca bem interessante, sabe? Foi legal, né? Foi, eu gostei muito. Eu vejo muito isso e eu quero aprender cada vez mais a não ficar concordando. Mesmo que eu concorde 100% contigo, eu sempre vou tentar dar um olhar pro outro lado. Sim, trazer o contraponto, porque isso obriga o teu entrevistador a pensar também, e além daquilo que ele tá falando, né? Sim, se eu tivesse concordado com... Eu concordei, novamente. Mas se eu não tivesse falado outros pontos, talvez a gente teria terminado em 30 minutos essa 30 conversa. minutos a conversa. Tem que ter esse ponto de discórdia, tem que fazer esse papel mesmo, né? Com certeza. E muito obrigado. De verdade, tá? De verdade, tá? De verdade foi um prazer mesmo. Tá bom? Muito obrigado. E para quem quer te conhecer mais essa tua parte filosófica ou até mesmo as outras assuntos que tu aborda também, como é que as pessoas podem te encontrar? Hoje, principalmente, é o meu Instagram, né? Que é Lisandro Profis. Não, eu vou acabar errando, porque a pessoa que entende tá lá do outro lado lá. Mas é Lisandro Dias _ Profis, né? No meu Instagram ali também eu já abro pro YouTube também. Tô montando um canalzinho no YouTube para discutir questões filosóficas, que seria Lisandro Dias também, mas acha através do Lisandro Dias _ Profis. E a gente também vai sempre jogando alguma coisa nas redes sociais, conversando e trazendo novas ideias. Então, ali tá sendo meu principal canal ali de comunicação, né? Perfeito. Cria um canal no YouTube, então. Cria um canal. Não, já criei. Sim, mas continua com ele, que eu sei que tu vai continuar. Mas, cara, é uma porta de entrada muito grande pra... Acho que qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa. Vale muito a pena, tá? Verdade. E
Para o pessoal que assistiu o vídeo até agora, muito obrigado por assistir o vídeo. E se inscreve no canal também, porque a ideia aqui é ser um estudante e você também seja um estudante das coisas que a gente conversa aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e também o canal de cortes vai estar aqui na descrição do vídeo. O meu Instagram também, o Instagram do podcast também está aqui na descrição do vídeo, junto com o Instagram do Lisandro e também o canal do YouTube dele. Muito obrigado, novamente. E uma coisa que eu já ia esquecendo, que eu sempre falo no finalzinho do vídeo, é que se você tem algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que você vem passando nessa tua vida e que você não consegue resolver de alguma forma, comenta aqui nos comentários, pode se abrir à vontade. Se você quiser criar outro canal, só para colocar outro nome, para que você fique no anonimato, comenta aqui, porque no próximo episódio, talvez eu encontre um profissional da área ou alguém que possa te auxiliar nessa jornada. Muito obrigado, tchau, tchau.